portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Unimed Campinas, chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Guarani. 7h36. Alô, ouvinte CBN, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma transmissão do futebol Globo CBN. O Guarani, buscando entrar no G8 do Paulistão, vai até a capital paulista para encarar a Portuguesa no Canindé, jogo válido pela 5ª rodada do Paulistão 2026. Com esse jogo tradicionalíssimo, Portuguesa e Guarani, você confere aqui nos 99.1 do seu rádio, também pelo YouTube e nas demais plataformas digitais. Com Guarani buscando a 2ª vitória consecutiva no Paulistão, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. A CBN com o Bugrão nesta noite de segunda-feira. Daqui a pouquinho, Adriana Almeida trazendo as primeiras informações do Guarani, mas antes disso, eu peço a sua participação aqui conosco na nossa jornada pelo 19991869070. Mande sua mensagem, mande seu palpite, mande sua opinião aí sobre o Guarani. O Guarani que até pouco tempo lutava contra o rebaixamento, neste campeonato tão achatado, já busca o G8 da competição. Então mande sua mensagem pelo 19991869070 ou pelo YouTube, no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Mas sem perder tempo, eu aciono o Adriana Almeida, que traz as primeiras informações do Bugrão. É time mantido nesta noite, Idri? Muito boa noite pra você. Boa noite, Fábio. Forte abraço pra você e também pros ouvintes CBN. É isso, olha, algo muito milagroso para um começo de temporada, para um time que vem sendo formado, que tem também problemas no departamento médico, mas ainda assim o técnico Matheus Costa consegue, pela 3ª vez consecutiva, repetir a formação do Bugre, ou seja, o Bugre que joga hoje é o mesmo que jogou contra o Santos no Brinco, é o mesmo que venceu o Velo na rodada passada fora de casa. Esse Guarani que vem sim confiante e até por isso vai repetir a escalação, porque conseguiu a primeira vitória na temporada no meio da semana passada e agora mais do que nunca quer e precisa embalar, porque no sábado tem derby, um dos jogos mais importantes do ano para o Guarani. E até por isso, o técnico Matheus Costa leva a campo os mesmos 11. Havia expectativa, quem sabe, do Luca entrar neste ataque, mas não, apenas opção no banco de reservas, assim como também o atacante da base, o Kevin. Guarani pronto, já em processo de aquecimento no gramado do Canindé, Fábio. 7h39, daqui a pouquinho às 8 da noite tem bola rolando no Canindé e o time da zona norte da capital paulista, a tradicional Lusa, como vem pra essa partida? Fábio Matias é o treinador da Lusa, né, Dri? É, e vem fazendo uma campanha regular de uns jogos pra cá, isso porque vem de 2 vitórias consecutivas. É bem verdade que começou muito instável essa Portuguesa, mas agora consegue 2 resultados consecutivos, quer obviamente o terceiro, ainda mais diante da sua torcida, e também para se manter nessa zona aí dos 8 primeiros colocados, a Lusa que hoje ocupa a 6ª posição. Mas o técnico Fábio Matias tem problemas. O atacante René, que é o vice-artilheiro do Paulistão, um dos principais jogadores desta Portuguesa, foi expulso no jogo contra o São Paulo, não entra em campo hoje. Cadorini foi o escolhido. Quem também não joga hoje é o volante Hudson, suspenso pelo 3º cartão amarelo. René que marcou 2 gols do Morumbis na vitória emblemática e histórica da Portuguesa. Há tempos não vencia o São Paulo no Morumbis, conquistando essa vitória na última quarta-feira, 3-2. E para falar um pouquinho mais sobre a partida, está comigo também aqui o comentarista Gabi Castro, a sua primeira análise sobre essa partida, o Guarani tentando o G8 da competição. Muito boa noite para você, Gabi.
Boa noite para você, Fábio Scheibe, Carlos Cabela, Adriana Almeida, Nilson Belisário, mandando este sonzão para todo mundo e aos ouvintes que estão nos acompanhando. Bom, primeiro é uma partida visando a classificação, é um adversário que está 1 ponto à frente do Guarani, então uma vitória de hoje, digo até mais do que G8, viu, Fábio Scheibe? Dependendo do saldo de gols, o Guarani pode assumir a 4ª colocação deste Campeonato Paulista. O que seria muito mais do que o futebol jogado, mas é justo, uma vitória pode colocar o Guarani na 4ª até uma 5ª colocação. Então tá fazendo jus a esta colocação. E mais do que isso, né, pensando não só em classificação, eu acho que o Guarani precisa dar algumas respostas na noite de hoje. O Guarani precisa de uma evolução. A Adriana Almeida trouxe a informação pra gente, é a 3ª escalação consecutiva que a gente vê a mesma formação com os mesmos jogadores, algo que é muito raro para um início de temporada. Então é uma equipe que precisa dar uma resposta coletivamente. O Guarani precisa jogar mais. Eu não vi uma partida completa do Guarani que a gente pode dizer assim, olha, este é um Guarani que vai dar trabalho neste Campeonato Paulista se classificar, é um Guarani que vai dar trabalho no Campeonato Brasileiro da Série C. Ele formou uma equipe para isso, mas ele teve lampejos contra o Velo Clube, ele fez uma boa partida contra o Santos, contra o Novo Horizontino absolutamente nada, prejudicado também pela expulsão, e fez um jogo ok contra o Primavera. Agora 90 minutos de um Guarani jogando um bom futebol, uma boa partida pelo menos, a gente ainda não viu no Campeonato Paulista. Então, se é a 3ª escalação consecutiva, eu quero ver uma evolução e também algumas respostas. O Rafael vai ser o lateral direito do Guarani? O Cicinho vai continuar no banco de reservas? Tá improvisado, né? Tá improvisado. O Ralf vai continuar no banco de reservas? O Isaac vai ser mesmo o camisa 10 do Guarani? O Luca vai ser um homem de reserva mesmo? Então, aos poucos, os jogadores que estão como titulares precisam dar resposta. O Rafael vai ser o lateral direito? Então ele vai ter que ter uma evolução para ser lateral direito. O Natan Melo vai ser este camisa 8 ao lado do William Farias? Vai deixar o Ralf no banco? Então vai ter que ter um rendimento muito bem. O Isaac vai tomar conta dessa camisa 10? Vai deixar o Diego Torres no banco? O Maranhão vai deixar o Luca no banco? Então os titulares têm uma grande responsabilidade, porque o banco de reservas do Guarani tem jogadores ali de peso, é uma sombra muito grande. Tem o jovem Kevin pedindo passagem, tem o Luca, que a gente sabe que é um jogador que veio para ser titular, não teve um rendimento assim, né, nas primeiras rodadas, então já pegou um banco de reservas. Tem o Cicinho querendo passagem, então uma dor de cabeça boa pro Matheus Costa. Uma dor de cabeça boa para ele, mas quem tá em campo precisa corresponder, porque a pressão em cima do Matheus Costa é muito grande, tanto é que já foi demitido, readmitido, então ele precisa demonstrar com este elenco que ele precisa demonstrar um Guarani melhor. Hoje tem uma grande oportunidade diante desta Portuguesa. É isso que te acompanha daqui a pouquinho. Carlos Cabelo está comigo também, está conosco aqui na nossa transmissão da Rádio Globo CBN. Vai transmitir a partida, vai trazer as emoções do duelo entre Portuguesa e Guarani. Eu dou meu boa noite então para Carlos Cabela. Que situação, hein, Cabela? Antes o Guarani estava lutando para não cair, agora já busca o G8, quem sabe até uma 4ª, 5ª colocação, hein, Cabela? Muito boa noite para você. Boa noite para você também, Fábio, a todos da equipe, a todos aqueles que estão ligados e conectados com a gente aqui no sonsaço da CBN Campinas. Sim, claro, Guarani hoje entra em campo, quem sabe trazendo 3 pontinhos para casa. Já imaginou como ele vai tranquilo pro derby do próximo sábado, se ele conquistar uma vitória hoje lá no Canindé? Pro torcedor do Guarani é tudo que deseja. E outra, vai estar aí entre os primeiros colocados da classificação e vai para um derby com tranquilidade. Podendo afundar o rival, né? E exatamente. O time, quando joga com tranquilidade, a gente sabe que o time, a tendência é render muito mais do que o outro que vai pressionado. A gente sabe tudo isso, fácil, né? Exatamente. É muito mais fácil você render e você jogar. Agora, a temperatura em São Paulo, nesse momento, 21 graus. E pode ter chuva, tá? Pode chover durante a partida em São Paulo. A gente sabe que verão e chuva, final de tarde e começo de noite em São Paulo é a coisa mais normal do mundo, Fabião. Mas o que o ouvinte está interessado em saber é a temperatura do bolinho de bacalhau ali do Canindé. Que pena que hoje não estamos... Não tem mais. Não tem mais. Eu acho que não tem mais. Né? Não tem mais. Não tem mais? Não, mas no restaurante não. do lado ali tem. Não, tem, mas não é aquele tradicional de antigamente. Esse aí é só você que tem cacife pra frequentar. Põe uma pimentinha ali, um limão. E a gente, jornalista, não consegue aquele bar que tinha atrás da piscina, lá onde tinha o tradicional bolinho de bacalhau, já não existe mais. Aquela parte ali já virou... Maravilhoso ali, né? Virou... como fala, saudade. Virou saudade. Nostalgia, Agora, né? Era um bolinho de bacalhau
maravilhoso. A gente Né, chegava o lá, Canindé, o jogo que é um era 8 horas da estádio. noite, a gente chegava 3 horas da Não, tarde. mas não era só bolinho antes, também tá? não, hein? Tinha A lanchinho. justificativa de montar, né? É, Monta antes e tal. É, exatamente. Canindé dava briga pra ir, né? É verdade. Quem que vai na escala do Canindé era A portuguesa- só pra comer bem. A portuguesa que tem a tradicional festa junina também, todo ano no mês de junho ali também, tem bastante opções de comida, bastante opções de quitute, viu, Adriana Almeida? O Gabi Castro falou sobre a classificação, Cabela também, a gente deu um panorama, vamos agora identificar aí a situação da tabela de classificação do Paulistão 2026, que tem na liderança, sabe quem, Adriana Almeida? Quem? O Tigre que tá voando, o Novo Horizontino tem 12 pontos ganhos, Novo Horizontino que ganhou do Palmeiras na última semana por 4-0, é o líder da competição, tem 12 pontos ganhos, o Palmeiras é o segundo com os próprios 12 também, com os mesmos 12 pontos, o Bragantino o terceiro tem 11, o Corinthians o quarto, o oitavo, 8 pontos no Paulistão, o quinto é o Mirassol, o sexto o Primavera, o sétimo São Bernardo e o oitavo Capivariano, todos com 7 pontos ganhos. A Portuguesa, adversário do Guarani, é a nona colocada, está aí brigando por uma vaga no G8, assim como o Guarani. O Guarani é o 11º colocado, tem 5 pontos ganhos. O Gabi falou que ele poderia ser o quarto colocado com uma vitória, mas para acontecer isso nesta noite no Canindé, o Guarani tem que vencer por 3 gols de diferença. Dessa forma, não só entraria no G8, mas também assumiria a quarta colocação, que neste momento é do Corinthians. Uma vitória simples coloca o Guarani na 5ª colocação. E na parte de baixo da tabela, o São Paulo é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Que situação do tricolor paulista, o São Paulo tem 4 pontos ganhos, é o 14º colocado, e na zona da degola noroeste 4 pontos também, é o penúltimo colocado, e na lanterninha Ponte Preta, que no último sábado conquistou o primeiro ponto no Paulistão 2026. 7h47, a gente faz um rápido break, daqui a pouco tem a ficha técnica completa do jogo. Eu converso um pouco mais com o Gabi Castro sobre esse panorama, sobre a situação do Guarani, que busca aí mais uma vitória, segunda consecutiva no Paulistão. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Unimed Campinas, chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Guarani. 7h49, daqui a pouquinho, às 8 da noite, no tradicionalíssimo estádio do Canindé, na zona norte de São Paulo, tem Portuguesa e Guarani. Esse é o jogo que você confere aqui no Futebol Globo CBN. Adriana Almeida, te aciono mais uma vez para falar mais sobre o Guarani. O Guarani buscando essa vitória, mas tem que se preocupar também com a próxima rodada, já que tem derby, né, Adri? É, Fábio, a maioria dos técnicos e até os jogadores falam que é jogo a jogo, mas a gente sabe muito desse bastidor também, e dependendo do que estiver acontecendo no decorrer do jogo hoje, pode até ser que o técnico Matheus Costa preserve alguns jogadores para que ele tenha aí o grupo, se não 100%, mas o mais próximo do 100% para esse clássico contra a Ponte, e que pode também consolidar o Guarani num G8 e facilitar muito a vida do time para buscar essa classificação. O derby, eu acredito que pode ser aí, sim, um jogo fundamental para as pretensões de classificação do Guarani. O Guarani hoje, pendurado, tem o Isaac e o Rafael.
O Rafael tá sendo improvisado na lateral direita, é zagueiro, e por isso, pra mim, é até mais fundamental do que o Isaac. Apesar de que o substituto direto do Isaac, o Diego Torres, também não vem jogando absolutamente nada. Então, assim, são 2 jogadores muito importantes hoje pro esquema do Matheus Costa e que estão pendurados. No banco de reservas do Guarani, a gente tem aí, né, o Luca, que pode aparecer no derby, a gente tem o próprio Kevin, mas a gente já viu também que o Matheus Costa gosta aí de preservar a base que vem jogando. Outro jogador do Guarani que hoje eu tinha expectativa de, quem sabe, ver no banco, tava de olho na escalação, mas ainda não está, é o Rian, lateral direito, que tá em transição, ainda não estreou com a camisa do Guarani. O Guarani precisa de mais um lateral direito nesse elenco, porque o Rafael vem jogando improvisado ali, o Cicinho tá mal. Rian hoje ainda não no banco. Também no derby pode até pintar ali para uma ambientação, mas acho que o Rian, se estrear, vai ser bem na reta final dessa primeira fase. Isaac e também Rafael, duas peças importantes aí nessa retomada do Guarani, sabendo que a próxima rodada é derby. A gente sabe que derby, a torcida quer tirar o sangue do adversário, não é isso, Gabi? Com certeza, mas a partir de terça-feira, viu, Fábio Chaib? Porque eu acho que, como é um torneio curto este Campeonato Paulista, apenas 8 jogos, a gente tá falando hoje de uma 5ª rodada, tá chegando numa reta final. Esse jogo contra a Portuguesa é de suma importância, então não acho que o Guarani esteja pensando em derby, jogador pensando em não tomar cartão. Isso aí acho que na circunstância do jogo, dependendo do que acontecer, aí sim o Matheus Costa pode fazer uma alteração ou outra, mas é uma partida muito importante pro Guarani no Campeonato Paulista, pode assumir uma 5ª colocação, afasta qualquer possibilidade de rebaixamento e ele passa a olhar a classificação e, quem sabe, né, uma vitória hoje colocando o Guarani numa 5ª colocação, ele já começa a pensar num G4 de competição para ele ter uma vantagem na próxima fase. Então ele precisa pensar jogo a jogo, este duelo contra a Portuguesa, que vem embalada, vem de vitória contra o São Paulo, então é um duelo muito complicado pro Guarani, precisa pensar na Lusa hoje, e aí sim, como vai ter a semana inteira, a partir de amanhã vai pensar na Ponte Preta, mas hoje o foco tem que ser todo na Lusa. É isso, 7h52, eu vejo os times já entrando em campo, então eu chamo a Adriana Almeida com a ficha técnica completa do jogo e a escalação da partida. Guarani. É o bugre do técnico Matheus Costa em campo com 1, Kaique França, 3, Rafael, 13, Maurício Antônio, 4, Jonathan Costa e meia dúzia Emerson, 5, William Farias, 8, Natan Melo, 10, Isaac, 7, Guilherme Parede, 11, Mirandinha e 9, Maranhão. Repeteco Alviverde, 1, Kaique, 3, Rafael, 13, Maurício, 4, Jonathan, meia dúzia Emerson, 5, William Farias, 8, Natan, 10, Isaac, 7, Guilherme Parede, 11, Mirandinha e 9, Maranhão. No banco, 12, Matheus Klaus, 2, Cicinho, 15, Matheus Póvoa, 16, Renan Castro, 14, Ralf, 22, Fabrício Dias, 20, Diego Torres, 21, Cauã Jesus, 18, Guilherme Cachoeira, 17, Dentinho, 19, Luca e 23, Kevin. Portuguesa. Vamos à luta, campeões, livrar os nossos corações. O técnico Fábio Matias manda a luz a campo com 1, Bruno Bertinato, 2, João Vitor, 3, Gustavo Henrique, 4, Eduardo Biazuis e 17, Caio Roque, 20, Guilherme Portuga, 8, Zé Vitor, 10, Gabriel Pires, 7, Everton, 18, Maceió e 9, Cadorini. Repeteco da Lusa, 1, Bertinato, 2, João Vitor, 3, Gustavo, 4, Eduardo, 17, Caio Roque, 20, Portuga, 8, Zé Vitor, 10, Gabriel Pires, 7, Everton, 18, Maceió e 9, Cadorini. No banco, 12, João Paulo, 33, Boteguini, 39, Carlos Lima, 30, Cauê, 42, Ciência, 14, Marcelo Freitas, 25, Sequini, 27, Denis, 11, Cauari, 13, Igor Torres, 77, Kevin Coloni e 91, Lohan. A arbitragem do jogo.
João Vitor Gobi é o dono do apito. Seus assistentes são Fabrini Bevilacqua Acosta e Leandro Matos Feitosa. E no VAR, Vinícius Furlan. O comentário do jogo. 7h55. Antes de Gabi Castro, mandando um abraço para Fernando Juarez, do Jardim São Marcos, acreditando na vitória do Bugre, assim como a Diana Alicari, tá em Hortolândia curtindo a transmissão do Futebol Globo CBN. Um abraço também a Robson Vitoriano, lá em Leme, curtindo mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Gabi Castro, duelo importante pro Guarani tentar aí o G8, como a gente disse anteriormente, e mais que isso, pegar confiança, né, Gabi? E de duas equipes que vêm de vitória, né? O Guarani fora de casa contra o Velo Clube e a Portuguesa também fora de casa diante do São Paulo no Morumbis. Então é importante, né? As duas equipes querendo entrar no G8 da competição, Portuguesa nona colocada, o Guarani também fora na 11ª colocação, apenas 1 ponto separam as duas equipes. Então, de fato, né? Buscando aí uma assertividade nesta competição de Campeonato Paulista depois de hoje, restando apenas 3 rodadas. É um Guarani que eu acho que no começo vai ter que ter um pouco de paciência, uma Portuguesa que, empolgada por essa vitória diante do São Paulo, deve vir para cima. Acho que tem o Maceió, é o principal jogador da Portuguesa, é um atacante muito rápido, tem um poder de finalização, então certamente o Matheus Costa vai fazer uma marcação um pouco mais próxima do camisa 19. Tem o Gabriel Pires, que é um segundo homem de meio campo, né? O Guilherme Portuga é mais este meia e o Gabriel Pires joga um pouquinho mais recuado, apesar de estar com a camisa 10, mas é o capitão, um jogador experiente, já passou por Botafogo, por Fluminense, então também o Guarani precisa fazer uma marcação diante deste meio campista. Há uma incógnita neste ataque da Portuguesa, que é o Cadoroni, né? Eu fui pesquisar sobre ele, não conhecia o jogador, atuou apenas 11 minutos neste Campeonato Paulista com a camisa da Portuguesa, veio do Real Múrcia, né? Que está nas divisões inferiores da Espanha, então é um jogador aí desconhecido, mas claro que certamente o Guarani precisa ter estudado, não estava cotado para ser titular, mas estando no elenco da Portuguesa, né? Naquele vídeo, na pré-eleição, deve ter citado aí como um possível titular para poder fazer uma marcação. Essa empolgação da Portuguesa deve utilizar a velocidade do Everton e também do Maceió, e o Guarani ele vai ter que ter a velocidade para fazer essa transição, puxar este contra-ataque, e isso precisa partir do Natan Melo, segundo homem de meio campo, e do Isaac, camisa 10, para que essa bola chegue em condições para o Mirandinha, para o Guilherme Parede e até o Maranhão, que deve chegar um pouquinho mais próximo da área para ele ter um poder de finalização. Tô muito curioso para saber como este Guarani vai enfrentar a Portuguesa. Não pode só se defender, não pode ficar só se contentando com 1 ponto mesmo fora de casa. É um Guarani que precisa buscar esta vitória, mas claro, precisa fazer um jogo inteligente diante desta Lusa, que está empolgada, também querendo chegar ao G4 da competição. Presença significativa da torcida do Guarani no Canindé, a torcida portuguesa também marca presença. Daqui a pouquinho, então, 8 da noite, a bola rola aqui no Futebol Globo CBN. Carlos Cabela dá o recado pra você, então é hora de passar o comando para Carlos Cabela, que vai trazer as emoções desses 45 minutos iniciais do duelo. É com você, Cabela! Muito bem, Fábio Scheibe, uma ótima noite a todos aqueles ligados, acompanhando o sonzão da CBN. Bola vai rolar no Canindé, pela 5ª rodada da Série A1 do Campeonato Paulista para Guarani e Portuguesa. Portuguesa recebendo a equipe do Bugre nesta 5ª rodada. Guarani com uniforme, eu gosto desse uniforme do Guarani, todo branco, bonito. E a Portuguesa com o tradicional também, a camisa vermelha com detalhes em verde, calções verdes, as meias vermelhas também, tradicionalíssimo uniforme da Lusa. Tudo pronto, a bola tá no centro do gramado, a bola vai rolar para você acompanhar aqui no sonzão da CBN, a partida entre Portuguesa e Guarani, aqui em 99,1 FM, também no YouTube. Você que está no YouTube pode mandar sua mensagem no chat no YouTube. Você que está nos acompanhando pelo FM, por favor, participe com a gente através do nosso WhatsApp, o 991869070 é o nosso WhatsApp. O árbitro da partida, o João Vitor Gobi, tomando ali as últimas providências pro início da partida, a saída com a equipe da Portuguesa. O Cadorini tá ali para dar o pontapé inicial na bola nesse começo de partida no Canindé, nesta noite de segundona com 21 graus na capital paulista. Apita o árbitro! Bola tá rolando do futebol da CBN Campinas. Guarani.
Deixa comigo, é a 5ª rodada do Paulistão 2026. Você está acompanhando aqui no Sonsaço da CBN. Desce pela primeira vez a equipe da Portuguesa. A bola enfiada lá pela esquerda. Quem chega por ali para ficar com ela é o Maceió. Dominou, rolou, botou na frente o lançamento lá pro Cadorini. Sobe a zaga do Guarani. Faz o corte, tabelinha feita, chega rasgando por baixo o Rafael. Dá um bico na bola, despacha lá pro campo de ataque. Corre lá o Maranhão, corre também lá o zagueirão da Portuguesa, o Eduardo Biazos chegou por ali, faz a bola recuada, começa de novo lá no sistema defensivo. A equipe da Portuguesa sai jogando pela direita. Gustavo Henrique dá um tapa na bola pro João Vitor, recebe, domina, devolve ali com o Gustavo Henrique para fazer o domínio. O Maranhão encosta para fazer a pressão ali para cima dele. Sai jogando a equipe da Portuguesa, vem pro campo de ataque, bola rolada aqui pro lado esquerdo. O Guarani recupera a bola já com o Emerson, toca na bola, faz a tabelinha, protege, rola pelo meio ali com o Isaac, bola enfiada na frente, chega por baixo. João Vitor chega para fazer o corte, fica caído ali, porque quando ele deu o carrinho, o Emerson foi mudar o passe, acabou atingindo sem querer ali a perna do jogador da Portuguesa, Adriana. Perna direita do João Vitor, né? Tá sentindo bastante aí agora o lateral direito da Portuguesa. Pra mim não foi falta nada não, viu, Cabela? Apenas um acidente de trabalho, tanto é que o João Vitor já levantou e o Guarani já vai cobrar a lateral. Já cobrado, arremesso manual, bola recuada, começa de novo lá com o Jonathan Costa, toca lá do outro lado com o Maurício Antônio, recua lá com o goleiro, sai lá o Kaique França, aperta a canhota, despacha pro campo de ataque, faz o lançamento, quem sobe de cabeça foi o Biazos, para fazer o corte. A Portuguesa já responde, vem pro campo de ataque, lançamento feito ali na frente, chega por baixo, se estica o Maurício para fazer o corte e toca do lado, sai jogando a equipe do Guarani, pressão da Portuguesa nesse comecinho, jogo da marcação, saindo de bola da equipe do Guarani, ali pela direita, o Everton chegou fazendo a pressão, bola foi para fora, o arremesso é pro Guarani, que tem o Emerson por ali para fazer a cobrança, joga a bola lá no campo de ataque, o lançamento foi feito, lá na frente, chega a zaga da Portuguesa, responde, o Guarani briga ali pelo meio campo, a sobra de bola com o Natan Melo, já toca no Isaac, faz a abertura lá pela direita, a bola é boa, vem Guarani, vem trabalhando, vem pra cima, Mirandinha, lançamento feito pra grande área. Só tem a proteção ali do João Vitor. Quem chegava lá era o Parede para fazer o lançamento lá pela direita, muito forte. Foi para fora, só tiro de meta, Adriana. O Mirandinha até agradeceu o Guilherme Parede, mas ele estava, além de bem marcado pelo João Vitor, um passe muito torto, muito ruim para ele. A Lusa já tenta descer pro ataque. Vem pro campo de ataque, lançamento foi feito aqui pela esquerda. Quem chega por baixo para fazer o corte foi ali no meio, chegava o William Farias. Já bota o Guarani na saída do campo de ataque, mas a bola acabou saindo. Em arremesso manual, que favorece a equipe da Portuguesa lá no campo de ataque já. Ali na frente, um pouquinho à frente da linha divisória do campo, bem à frente ali do Fábio Matias, o técnico da Lusa. Andou pra caramba o João Vitor ali, ele caminhou uma maratona aí pra fazer a cobrança. Vem Lusa, vem pro campo de ataque. 2 jogadores ficaram caídos ali. 2 jogadores caíram, parece que um é o Gabriel Pires que caiu e o outro foi o Cadorini ali. Os dois desabaram. E o camisa 10 ficou sentindo, Adriana. E foi ali mesmo que o árbitro marcou a falta. O Gabriel Pires ainda tá no gramado, mas tem falta a seu favor. Vai pedir aí o atendimento médico pelo jeito. Não, por enquanto ainda não. Só pediu a bola o árbitro para ver se vai autorizar ou não a entrada do departamento médico. Acredito que não, mas vai ser uma falta muito perigosa, viu, Cabela? Pelo lado direito, todos os jogadores de estatura privilegiada da Portuguesa já estão na área do Guarani. Vai chuveirar para a área do Bugre. Tá se ajeitando ali o próprio Gabriel Pires, fica por ali, o João Vitor também chega para cobrança, todo mundo lá na área. É bom momento para a equipe da Lusa. Vai chuveirar na área. 3 minutos e 40 desse primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Vem bola pra grande área. O Gabriel Pires tá ali, levanta o braço direito, fica olhando lá pra dentro da grande área, chama a atenção de alguém lá no meio, o árbitro Gobi vai lá, chama a atenção da zaga do Guarani, tem o famoso empurra lá dentro. João Vitor passou pela bola, foi Gabriel, faz o levantamento na área, a bola tá viva ali pelo meio, chega rasgando por baixo, dá um bico nela o Maurício Antônio, joga pra fora do campo, a bola ficou pererecando ali no meio da área, Adriano Almeida. Mas tirou rápido o Maurício Antônio, não quis nem dar chance para alguém da Lusa chegar por perto. A Portuguesa tem posse de bola, mas agora lá longe, perto do meio campo. Mas já faz o lançamento em direção à grande área, sobe Maurício mais uma vez, corta ali pelo meio campo, o William Farias dá um toque na bola, joga em direção ao campo de ataque, responde ali pelo meio, o Portuga já bota no campo de ataque, se apresentou, Cadorini na área, lançamento feito lá pela esquerda, batida, Kaique França. A batida rasteirinha ali do Maceió foi nas mãos do Kaique França, que bota a ordem da casa do Bugre, Adriana. Mas vacilou demais o Natan Melo, né, Cabela? Porque quando o Guarani saía com essa bola, com a posse, ele deu esse passe no pé do Cadorini.
E o Cadorini com o contra-ataque todo à sua disposição. Deu muita sorte que o Maceió fez uma finalização fraca em cima do Kaique França. Gabi, 5 minutos, o Toque CBN tá marcando 5 minutos, o Guarani não consegue sair jogando, tenta sair tocando a bola, não consegue, a marcação da Portuguesa no meio campo tá matando a pau. Conseguiu passar pelo meio campo apenas uma vez, né? Em 5 minutos, então é um ímpeto da Portuguesa que já era esperado, né? Vem de vitória contra o São Paulo, a gente citou isso antes. Agora, eu acho que o meio campo do Guarani tá dando muito espaço, tanto é que você já citou o nome do Maurício Antônio e do Jonathan Costa várias vezes. Os zagueiros do Guarani precisaram trabalhar. O Cadorini é um grandalhão, é um atacante que sabe fazer a parede, vai dar trabalho também. Então eu acho que o problema do Guarani neste início de jogo está no meio campo. Precisa acertar a marcação para que os zagueiros não trabalhem tanto. Rouba a bola, Guarani vem com o Isaac, já faz abertura com Parede, lá pela direita, preparou o cruzamento, vem rasteirinho pelo meio, desvio pra fora! Escanteio que favorece a equipe do Bugrão, é lá pela direita, chegada do Guarani na roubada de bola, chegou bem o Bugrão, Adriana. E foi uma jogada perigosa, porque essa bola bateu no zagueiro Gustavo Henrique e quase ia enganando o Bertinato. É que ela saiu um tanto longe, mas uma bateção de cabeça ali do sistema defensivo da Portuguesa, que deu escanteio pelo lado direito pro Guarani. Tá lá o Parede pra cobrança, vem todo mundo pro meio da grande área, primeiro escanteio do jogo, escanteio para o Bugrão, é bom momento pro Guarani, aumenta o volume aí, torcedor do Guarani. O Gobi vai lá, Natan Melo e o Bertinato tá lá, estão lá se enroscando. O Natan não sabe, se encostar no goleiro é falta. Sai daí, ô Natan. Parece que não aprendeu a jogar futebol ainda. Vem bola pra área, primeiro escanteio do jogo. Autorizou Guilherme Parede, levanta na grande área, desvio de cabeça pra fora do gol. O Bertinato ficou parado no meio do gol, só acompanhando a bola. Ela saiu à direita do goleirão da Portuguesa, passou muito perto, quase o gol do Guarani, Adriana. É o cruzamento do Guilherme Parede, né? Cobrou bem esse escanteio perto da marca do pênalti e foi o Maurício Antônio ali, o zagueirão, quem subiu nessa bola, teve liberdade para cabecear. O goleiro Bertinato já tinha passado dela, ela foi muito no ângulo esquerdo dele. Pra sorte ela saiu. Tem Portuguesa mais uma vez, lançamento feito pro campo de ataque. O Cadorini faz a pressão, chega por baixo, faz o desvio, a bola vai saindo e escanteio. Tá dando ali auxiliar a Fabrini Bevilacqua, tá dando escanteio. Agora é pra Portuguesa. Teve um lá pro Guarani, agora tem um pra Portuguesa desse lado. Na pressão mais uma vez, na saída de bola do Guarani, viu, Adriana? Mais um escanteio de novo pelo lado direito. O Guarani 1 minuto atrás. Agora é a Portuguesa, a torcida vem junto. Perigo para a área do Bugre, Maceió é quem vai pra bola. Já vai se ajeitando ali pro levantamento, 7 minutos e 40 desse primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, segundo escanteio na partida. Um pro Guarani e um também pra equipe da Portuguesa, um pra cada lado. Vai lá Maceió, na cobrança, todo mundo lá na pequena área, tá preocupado o Kaique França, autoriza o árbitro. Maceió aperta a canhota, levantamento pelo meio. Foi o goleiro, deu soco na bola, sai jogando a equipe do Bugre, despacha pro campo de ataque, briga ali na frente, o Mirandinha, briga com a marcação que chega pra cima dele pra fazer o recuo. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 8 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. Quinta rodada, Canindé. Placar da CBN tá assim, ó. Portuguesa 0 pra Lusa. Guarani 0 também para o Bugrão, Fábio. Central da Bola. Tem jogo pelo Cariocão hoje também, já encerrado. A Portuguesa Carioca fez 2-0 pra cima do Madureira. Nova Iguaçu e Volta Redonda jogam às 8:30 da noite lá no Rio de Janeiro. Futebol Globo CBN. Tiro de meta para a equipe do Guarani, não tem muito pressa na saída não, mas Gabi, a gente vê que a Portuguesa aperta o Bugre toda vez na saída de bola, ela adianta a marcação, porque sabe que o Guarani tem problema nessa saída, né? Não é de hoje também, né? Não é de hoje, e uma alternativa é o que fez agora, é um lançamento visando um jogador, não é um chutão pra frente, mas é o Mirandinha tá bem posicionado, é o Guilherme também, o Parede, então o Guarani ele precisa acertar esse tipo de passe porque tem liberdade. Isaac, na roubada, toca a bola pro Parede, bola enfiada da grande área, chegou Maranhão, pra mim é empurrado, hein? Mas tá dando impedimento no lance ali, tá dando impedimento no lance o João Vitor Gobi, mas pra mim ele foi meter a mão no peito do Maranhão ali, Adriana. Mas é o que o Gabriel acabou de falar.
tem espaço, foi o que aconteceu agora. É que o Maranhão não soube se posicionar. Na minha visão, ele estava realmente impedido, mas se não tivesse, caberia um VAR ali, Cabelar. Sai jogando a equipe da Portuguesa lá, renta lateral, aliás, em cima da linha lateral do campo, por ali, com o Caio Roque, toca na bola, faz a tabela, bola enfiada na frente pro Gabriel Pires, ele vem pelo meio campo, quem trabalha ali é o Zé Vitor, faz o domina, ajeita, perna direita, encontra, aberto lado direito, sozinho o Everton, ele carrega a bola, tem uma avenida, vem Portuguesa, prepara a batida, espalma, Kaique França! Com a ponta dos dedos ali para fazer o desvio, jogou para fora e escanteio da batida do Everton, de fora da área. Bom momento da Luz, Adriana. Melhor oportunidade desses primeiros 10 minutos de jogo. Um chute forte, o Kaique França mais uma vez mostra que merece muito essa titularidade e é absoluto hoje no gol do Guarani, mas que chutaço do Everton. Rendeu o escanteio, é de novo pelo lado direito. Gabriel Pires na bola. Vai se ajeitando ali o 10 da equipe da Portuguesa, vem bola para a grande área, perto da canhota, levantamento fechado, primeiro pau, tava ali o Maranhão, tava lá para fazer o corte de cabeça, bota para fora do campo, arremesso manual para a Portuguesa, que se mantém no campo de ataque, hein? 10 minutos e 40 desse primeiro tempo, tá 0-0. Gabriel Pires deixa a bola ali, não, preferiu, o árbitro mandou ele voltar, né? Porque era outro que tinha feito mais uma maratona ali para cobrar o arremesso manual, né? Aí começa de novo lá atrás com o Portuga, toca na bola ali com o zagueiro, vai pro Gustavo Henrique, depois joga a bola pro Biasos lá pelo lado esquerdo, já domina, atravessa a linha divisória do campo, vem pelo círculo central do gramado, já encontra pela direita, Zé Vitor, domina, ajeita de um lado, carrega do outro, tem a marcação do Williams Farias, fez a tabelinha, recebe de volta Zé Vitor, vem a Portuguesa, tabelando na frente da grande, tomou uma bolada ali o Williams Farias, desabou, camisa 5 do Guarani, vem aí Portuguesa, se defende, ele tá tentando ficar em pé o Williams Farias, mas é difícil, viu? Nocauteado. Ele foi, o nocaute ali, e ali é complicado. Vamos tirar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 11:30 desse primeiro tempo de jogo. Série A1, Paulistão 2026 no Canindé. O placar da CBN tá assim, ó. Portuguesa 0 pra Lusa. Guarani 0 também pra equipe do Guarani. Fábio Scheibe. Central da Bola. Pelo Campeonato Gaúcho, bola em andamento para São José e Caxias. O Zequinha vai batendo Caxias por 1-0 às 8:30 da noite. Campeonato Cearense tem Fortaleza e Floresta. Guarani tenta sair jogando de novo lá pela direita, tentava ali o Rafael sair jogando, tem a marcação em cima dele do Maceió, a bola foi pra fora, com o desvio da Portuguesa, o arremesso é para o Guarani. Vai lá o Rafael mesmo para fazer a cobrança. E é estranho, ô Gabi, você falou, antes da gente começar a partida, a Adriana destacou muito bem, terceira partida do Guarani, com o mesmo time em campo, para manter aquele ritmo e tal. Empatou com o Santos, ganhou do Velo, e é o terceiro jogo, agora com a Portuguesa. Talvez seja por isso que o técnico Matheus Costa tenha mantido a equipe, né? Provavelmente, né? É o desejo de todo treinador dar uma sequência no trabalho. Os atletas devem estar treinando bem, ele deve estar satisfeito com o rendimento em campo, né? Diante do Santos foi interessante o jogo. O Velo Clube achei um pouquinho abaixo, mas como venceu, até para dar uma moral, né? Para os atletas, ele faz essa manutenção. Agora hoje a Portuguesa, ela domina o meio campo, então ela tem a construção das jogadas. E quando o Guarani recupera essa bola, essa transição é muito lenta. Então o Maurício Antônio, ele toca pro Jonathan Costa, o Jonathan Costa toca pro Rafael. O Rafael é um zagueiro, ele não dá sequência pro ataque. O Guarani precisa de velocidade, não tem problema você querer sair jogando. Só que diante de uma equipe que faz uma marcação-pressão, você precisa ser mais rápido, você precisa ter agilidade. O Guarani não tem. Aí acaba perdendo a bola e a Portuguesa vai ficando no campo de ataque. O Guarani vai correndo o risco. Vem mais uma vez Zé Vitor tabelando ali com o Gabriel Pires. A bola chega pertinho do círculo central do gramado, Zé Pires. Ele carrega, faz o break, tem Natan Melo na marcação, puxa pela perna direita, preparou de longe, explodiu em cima da zaga do Guarani, vem pelo meio, mais uma vez briga pela bola, cai o Williams Farias, o árbitro para o jogo, não, sobra de bola ali na frente da grande área, chega o Jonathan Costa, vem ali de cata-cavaco, tenta evitar, saiu com bola e tudo. Fica pedindo uma falta, eu achei que não foi nada ali, ele perdeu realmente o equilíbrio, o Jonathan Costa, um arremesso de graça para a Portuguesa, já cobrado, no peito do Gabriel, faz o domínio, ajeita, aperta a canhota, virou para cima do Williams Farias, devolve aqui pela direita, vai trabalhando mais uma vez com o Everton, brecou, finta bonita para cima do Emerson, recua, Gabriel Pires recebe, na perna da canhota, o Williams chegou para cima dele, ele inverte a jogada lá da ponta canhota, por ali, Maceió, recebeu, dominou, quando fez o cruzamento, a bola bateu em cima do Parede, literalmente bateu na parede, voltou nele e foi pra fora, Adriana. É, mais uma tentativa aí da Portuguesa, mas o Guarani se segura bem. Um detalhe, né, Cabela, que chama de novo a atenção
a boa torcida do Guarani, né? Um bom número de torcedores do Guarani que comparece ao Canindé. No meio da semana passada, eu mesma fiz Velo Clube Guarani e a distância entre Rio Claro e Campinas e São Paulo e Campinas é muito parecida, cerca de 100 quilômetros. E o torcedor do Guarani não quer nem saber, tá encarando essa quilometragem para apoiar o time. Bem, Portuguesa, batida de fora, Kaique França. Everton experimentou de fora da área de novo. Essa veio rasteirinha, Adriana. Mas aí pro Kaique foi muito tranquilo, ele segura a bola, respira um pouco e o Guarani vai sair com aquele toquinho perigoso atrás. Toque, CBN tá marcando mais uma vez, nós vamos girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 15 minutos do primeiro tempo, nesta quinta rodada, placar da CBN tá assim, ó. Portuguesa. 0 pra Lusa. Guarani. 0 também pro Guarani. Segura aí, Chaibe, porque vem Guarani, vem pro campo de ataque, lá pela direita. Rafael, zagueirão, se atira de atacante, fez o break, mais atrás, fez a tabelinha, Isaac. Volta a bola, tá 0-0. Fábio Chaibe. Central da Bola. Semana de abertura de Brasileirão, isso mesmo, Brasileirão começando nesta quarta-feira com jogos entre paulistas também. O Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa. Temos também Fluminense e Grêmio e o Corinthians encarando o Bahia na Vila Belmiro, como mandante Timão jogando na Vila Belmiro, viu, Cabelá? Futebol Globo CBN. Vem mais uma vez o Mugrão no campo de ataque, Mirandinha. Pela primeira vez foi acionado ali pela esquerda o Mirandinha, chegou a marcação pra cima dele. Quem chegou ali foi o Zé Vitor, fez a cobertura, botou a bola pra fora, arremesso manual pro Guarani. Tá lá o Emerson, bem à frente da torcida do Bugre, no Canindé, toma a distância, vai fazer o arremesso na grande área. Jogou lá no bico da pequena área, mas só tem lusitano por ali. Só jogador da Lusa para fazer o quarto e sai jogando errado a Portuguesa. O Guarani recupera aqui pela lado esquerdo com o Emerson, toca na bola ali com o Natan Melo, recua mais atrás com o Jonathan Costa. Aí para não se ver apertado, recua lá com o goleiro, o Kaique França, que bota o arco na casa ali, o Cabelo, no sistema defensivo do Bugre. Pois não. Talvez seja até falta de confiança, mas essa recuada de bola do Natan fez toda a zaga da Portuguesa retornar e aí fica difícil pro Guarani furar o bloqueio e aí tem que começar entre os zagueiros. Se ele já tá a partir do meio campo, tenta um passe, tenta um lançamento, às vezes falta um pouquinho de confiança, tocou para trás e aí fica fácil para a Portuguesa se defender. O Guarani precisa ser mais objetivo. Mas algumas dificuldades, como por exemplo, no lance anterior, eu tava girando o tempo, eu até parei, porque a bola foi lançada lá pela direita, o Rafael chegou, tinha uma avenida, ele para. Ele não é atacante, ele não é apoiador, ele é zagueiro. Então, a gente vê que o Guarani fica meio manco lá pelo lado direito, né? Fica, e aí tem um problema, porque daí o Guilherme Parede tem dificuldade de entrar no jogo, que é o atacante que tá pelo lado direito, né? Então é preciso pensar sobre isso, o Isaac acionar de vez em quando o atacante do Guarani para poder colocar no jogo, porque até agora o Maranhão não foi acionado, o Mirandinha não foi acionado e a Portuguesa vai ganhando o campo. Mais um escanteio para a Portuguesa, aqui mais uma vez aqui pela ponta direita, Adriana. É o Gabriel Pires de novo quem se aproxima ali, e no canto onde ele vai cobrar o escanteio é o canto de maior torcida da Portuguesa. Todo mundo apoiando nessa jogada aérea, vem bola para a área do Bugre. A tradicionalíssima Leões da Fabulosa da Portuguesa, tá ali o Gabriel Pires na cobrança, perto da canhota, levantamento, segunda trave, Kaique França, tem um soco na bola, sobrou, Maceió, bateu de primeira, explodiu na zaga, voltou lá pelo lado esquerdo, chegou mais uma vez para fazer o cruzamento, Caio Roque, no bate e rebate, a sobra de bola ali pelo meio, Everton. Saiu lá da área pra consertar, mas consertou esquisito também, hein? E deu um bicão na bola lá. Às vezes o conserto não fica tão bom, né? É, um conserto não muito bem feito. Se tiver garantia desse conserto, ainda vamos lá, mas a garantia ele era o Bertinato, o goleiro saiu lá da área pra ficar dar um bicão na bola lá, porque senão ele ia entregar o ouro ali de novo, hein? 18:20, primeiro tempo 0-0, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tem arremesso manual, Guarani lá no campo defensivo, é lá pela direita, vai se ajeitando lá o Rafael para fazer a cobrança. O árbitro tá conversando com o pessoal ali no meio campo, agora sim, tá liberado, cobrança feita, a bola recuada para começar lá com o Maurício, toca no Natan, devolve no Rafael, já foi pra tabelinha lá pela direita, finta bonita do Guilherme Parede, ajeitou na perna direita, lançamento feito, inverteu a jogada, Mirandinha, recebe do lado esquerdo, tem marcação pra cima dele, jogou do lado pro Emerson, chegou o Emerson por ali pra fazer o corte. Chegou por baixo, João Vitor, bota pra fora, arremessa manual. E vai o Emerson de novo, do mesmo local de agora há pouco.
ele vai lá de novo pro arremesso, só que dessa vez ele joga pertinho ali, pertinho dele tem o Williams Farias, bota a bola com o Natan Melo, volta no Williams levanta o braço ali, procura alguém pra fazer o passe, ninguém se desmarca, fica todo mundo parado ali, volta com o Jonathan, faz a tabela, o Jonathan reclama ali com o Williams também, o Jonathan faz o lançamento, joga pra grande área, sobe lá dentro o zagueiro pra fazer o corte lá dentro, quem subiu de cabeça foi o Biazos, jogou pra fora, é outro Manuel, de novo ali perto do escanteio, e vai o Emerson de novo lá pra cobrança, vai tomando distância, meia dúzia da equipe do Guarani, vai fazer o arremesso, a equipe do Guarani ali pro lado esquerdo, tá lá o Emerson, agora vai pra área, hein, tomou distância, jogou lá no bico da grande área, teve desvio de cabeça, a bola vem pra frente da grande área, por ali de cabeça, bateu cabeça ali o zagueiro com o meio campo, sobra com o Natan Melo, briga pela bola, dá um bico nela. O Natan Melo e o Maurício Antônio, literalmente eles bateram cabeça ali no meio campo, aí o Natan Melo pra aliviar a situação, dá um bico na bola, joga pra fora. Às vezes o cara dá uns brancos ali no meio, né? Parece que dá um apagão na cabeça do jogador do Guarani. Não tem sido bons 20 minutos, tá? Tanto do Natan Melo quanto do William Farias. No lance anterior, o camisa 5 do Guarani, ele tinha uma avenida, tava livre. Em nenhum momento ele olhou pra frente, ele ficou reclamando, só que ele só tava olhando de lado e ele tocou pra trás. Então acho que falta um pouquinho isso pro Guarani, né? Um pouquinho de fome de vitória. Eu tô com a bola, peraí, deixa eu ver onde estão meus atacantes. O que eu posso fazer pra chegar próximo ao gol? O Guarani que vai tentando ficar com a posse de bola, mas parece que quer mais gastar tempo do que procurar o gol. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 21, chegamos a 21 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, quinta rodada, Série 1 do Campeonato Paulista, no Canindé. Placar da CBN tá assim, ó. Portuguesa 0 pra Lusa. Guarani 0 também pra equipe do Guarani. E eu acho que é problema do Everton, ele foi recuar de novo, ele deu um bico na bola do outro lado lá de novo. Fala, Fábio Scheibe. Central da bola. Depois da saída de Muricy Ramalho do cargo, São Paulo acertou com o ex-lateral Rafinha para ser o novo gerente esportivo do clube. Rafinha deixa o posto de comentarista da Sport TV e assume nova função no tricolor do Paulista. Futebol Globo CBN. Vem Lusa pro campo de ataque, Natan Melo antecipa para fazer a roubada, ela sobra aqui pelo lado esquerdo, Isaac, já puxa o contragolpe do Guarani, vem carregando, são 4 do Guarani contra 3 da Portuguesa, abriu Mirandinha lá do esquerdo, ficou com ela, preparou, bateu cruzada, a bola passa por todo mundo, a sobra bateu, na trave! Sobrou Natan Melo na grande área, girou, escapou da marcação, bateu pro gol, pra fora do gol! Só tiro de meta que favorece a equipe da Portuguesa ali na boa chegada do Guarani, Adriano Almeida. Em um contra-ataque incrível, Cabela, incrível, puxado pelo Mirandinha pelo lado esquerdo e ele viu certinho. Cruzou na medida, o Guilherme Pereira já apareceu do outro lado, no canto direito, do bico da pequena área. Chapou essa bola certinha e ela caprichosamente bateu no ângulo direito do goleiro. E aí depois no rebote, ainda aquela tentativa de abrir o placar, o Natan Melo foi, chutou. Essa bola foi apenas à esquerda. Ótimo contra-ataque, primeira grande chance do Guarani no jogo. Pois é, as coisas acontecem, né? A parado o jogo, terminou o primeiro quarto da partida, meu caro Gabi Castro, faça um balanço desses primeiros quase 23 minutos. Não é basquete, mas temos quartos agora no futebol, né? Primeiro quarto, porque a parada para hidratação é uma obrigação neste Campeonato Paulista. Então sempre aos 22 minutos do primeiro e do segundo tempo a gente vai ter esta pausa. Não pode perder este gol, tá? O Guilherme Parede estava na pequena área, o goleiro já estava caído, o Bruno, e mesmo assim ele acertou a trave. Fez o mais difícil, né? O atacante bugrino. Eu sei que ele estava ali em posição, estava em deslocamento, estava indo em direção à bola, mas na pequena área, um atacante, numa oportunidade como essa, num jogo tão difícil, em que a Portuguesa é melhor do que a equipe do Guarani, está jogando melhor. O Guarani, ele consegue puxar um contra-ataque com o Mirandinha no roubo de bola do Natan. Então é importante dizer, o Natan Melo rouba esta bola, aciona o Isaac aciona o Mirandinha tenta fazer essa finalização, chega até o Guilherme Parede e aí perde um gol feito na pequena área, acertando a trave. Então o caminho do Guarani pode ser esse, né?
Eu tava pedindo sobre esta velocidade de contra-ataque e ela precisa aparecer. Pode ser com o Emerson lateral esquerdo, pode ser com o Mirandinha, que é atacante, pode ser com o Isaac, camisa 10, puxando este contra-ataque. O que eu sei é que ele precisa acontecer. É uma Portuguesa que faz um jogo de imposição muito grande e é um Guarani que ele não consegue fazer essa transição, ele não consegue chegar do campo de defesa para o campo de ataque. Ele tem muitos problemas. Conseguiu agora com 22 minutos. Então é algo que o técnico Matheus Costa precisa continuar a falar com os seus atletas para que não deixar a Portuguesa tão confortável, tanto com essa posse de bola, porque ela está dominando o meio campo. Então o que eu faria? Colocaria a linha de defesa um pouquinho mais alta para não dar tanto campo para a Portuguesa, para deixar desconfortável, porque a partir do momento que o Guarani rouba essa bola no campo de defesa, ele tem um longo campo para ele chegar no campo de ataque. Se ele rouba essa bola já no meio campo, já facilita, já diminui este campo, chega menos cansado ao campo de ataque. Recomeça a partida. Sai de bola com a equipe da Portuguesa, sistema defensivo, sai jogando ali com o Gustavo Henrique. Tem a marcação do Maranhão pra cima dele, despacha pro campo de ataque, lançamento foi feito. Lá na frente quem faz o domínio é o Everton. Rola a bola pela intermediária. Vem o Cadorini por ali, briga pela bola, chega também o Zé Vitor, cai no gramado, pede falta, o árbitro nota, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe da Portuguesa. O toque CBN tá marcando aí 25 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, hein? Vai lá mais uma vez pra cobrança da falta a equipe da Portuguesa, sai jogando ali com o Zé Vitor, recua, começa de novo lá com Biazos, faz a bola para rolar pelo lado direito com o Gustavo Henrique, toca na bola, João Vitor, recebe, já domina, bota no campo de ataque mais uma vez o Everton, vem pelo meio, chega por baixo, zaga do Guarani, chega rasgando, faz o corte, ela volta com o João Vitor, vem bola pra área, não consegue o domínio ali o Maceió. Ele chegou, entrava na grande área, mas quando ele toca na bola, não conseguiu o domínio, ela foi nas mãos do Kaique França, Adriana. Agradeceu e aplaudiu, inclusive, o passe, percebendo que era uma boa oportunidade, mas ele tinha que ter um toque de categoria ali, né? Pra tirar o marcador do Guarani e aí poderia até fazer um golaço. Pra sorte do Bugre, nada disso deu certo, a bola continua rolando no Carindé com 0-0. E sai jogando com o Gustavo Henrique ali, mais uma vez a equipe da Portuguesa bota a bola mais atrás, Everton tá lá no sistema defensivo, cuidado com o Everton no sistema defensivo aí, Portuguesa. Toma, cuidado. Tá jogando a equipe da Portuguesa. Lá pelo lado esquerdo, quem fica por ali com ela é o Zé Vitor. Domina, levanta a cabeça, recua. Mais uma vez com o Gustavo Henrique, sai jogando para a equipe da Lusa. Já bota no campo de ataque pela direita. Agora sim o Everton tá lá no ataque. Fez a tabelinha ali pelo meio, recebeu de volta. Bola enfiada, 3 dedos, tabelou. Vem de volta a bola ali. Gabriel Pires com o Everton. Everton recua com Biazos. Faz o lançamento na ponta direita. Zé Vitor recebeu, dominou, preparou, cruzamento rasteiro. Ela vai pra fora ali, o Kaique França que estava se posicionando para receber um cruzamento alto, a bola veio fechadinha, pra sorte ela foi pra fora, Adriana, tocou na rede ali, na lateral da rede do gol ali, ó. Tentou ser malandro o Zé Vitor agora e pegar todo mundo desprevenido, porque num chute direto cruzado, o Kaique não ia estar no gol, ninguém da zaga do Guarani ia estar perto ali do lance, mas pra sorte essa bola saiu apenas em tiro de meta. 27 minutos deste primeiro tempo, 0-0, Guarani sai tocando bola perigosamente, o Emerson de perna canhota tenta o lançamento, joga a bola pra fora de graça. Portuguesa se mantém no campo de ataque pela direita, vem bola pra cima mais uma vez a equipe do Bugre. Ali o Everton pra fazer a cobrança, deixa pro João Vitor, vai lá o João Vitor, toma a distância, vai jogar com as mãos lá na área, hein? Vai fazer o levantamento lá na área. Toma a distância ali, bota a busanfa lá encostado no alambrado. Correu pro arremesso, vem bola lá na pequena área. Sobe a zaga do Guarani para fazer o corte ali pelo meio. O Isaac sobe de cabeça. Ela sobra pelo meio com o Gabriel Pires. Vem a marcação para cima dele. O Isaac faz a roubada, vem com ela. Tenta o domínio, bola esticada. Mirandinha corre junto ali com o zagueiro que faz a falta. Falta em cima do Mirandinha, falta do Gustavo Henrique. E o Mirandinha ia pra dentro da grande área, era o último homem. Os jogadores do Guarani reclamam uma barbaridade dele com o Gobi, Adriana Almeida. O árbitro da partida já tá com o cartão amarelo na mão. Mas o VAR tem que chamar porque tem que verificar direito. Eu também acredito que o Mirandinha era o último homem e foi um carrinho por trás, né, Cabela? Então, são 2 agravantes aí, direção do gol, 3, direção ao gol, último homem e carrinho por trás. Pois é, Mirandinha tá no gramado lá, mas tá tudo bem com ele, a falta foi anotada, o Gobi já assinalou o cartão amarelo lá pro Gustavo Henrique, tá ali, já mostrou o cartão, tá assinalando ali no cartão, o camisa número 3 do Gustavo Henrique tomou o amarelinho, a falta lá, o Natan Melo já tá se posicionando, os jogadores do Guarani continuam ali pressionando o João Vitor Gobi, o árbitro da partida, mas por enquanto só a falta e só cartão amarelo, né, Adriana? Nossa, ficou muito barato pra Portuguesa, né?
O senhor Vinícius Furlan, tio de meu amigo Carlos Giacomelli, podia muito bem chamar esse VAR e verificar melhor a situação, porque ele toca na bola, é verdade, mas ele toca nas pernas do Mirandinha e faz a falta. Uma falta Chamou. Chamou. Tem que ser expulso. Vinícius Furlan tá trabalhando, olha lá, vai lá. Meu amigo, secretário de Esporte Santa Bárbara do Oeste, Vinícius Furlan, tá no VAR de hoje, chamou João Vitor Gobi, vai pro VAR, o árbitro, não vai não, ele vai conversar, vai pro VAR, tá no VAR, o árbitro da partida se chamou, Gabi Castro, ele deu amarelo e marcou a falta, se chamou porque pode ser vermelho. É para expulsão, eu acho que cabe a interpretação sim. O Mirandinha, ele não tá centralizado, mas ele tá em direção ao gol, então ele tá um pouco mais à esquerda, mas ele tá em direção ao gol, ele ia chegar cara a cara ao gol do Bruno Bertinato, então de fato eu acho que cabe a interpretação como um último homem, era um lance de gol, porque ele ia chegar cara a cara, mesmo na diagonal, ele estava indo em direção ao gol, ele não estava indo em direção ao escanteio, ele estava indo em direção ao gol, mesmo não estando centralizado. Então eu acho que cabe a interpretação e pode pintar sim o cartão vermelho pro Gustavo Henrique. Continua lá o João Vitor Gobi analisando as imagens do VAR neste momento, tá voltando pro gramado, ele faz o sinal do VAR, suspense. Tá caminhando, é aquele suspense que ele vai pegar o cartão amarelo, vai cancelar o amarelo e vai mostrar o vermelho pro Gustavo Henrique. Se ele fez o sinal do VAR, é isso. Exatamente, a análise foi feita pro VAR, ele já tá chamando lá, olha lá, cancelou o amarelo, tá cancelado o amarelo, tá expulso Gustavo Henrique, o zagueiro da Portuguesa, Adriano Almeida. Expulsão muito bem aplicada pelo João Vitor Gobi com a ajuda do VAR Vinícius Furlan. O Gustavo Henrique era o último homem, o Mirandinha ia em direção ao gol e por isso expulsão bem feita. A Portuguesa, a partir da meia hora de jogo, vai jogar com 10 apenas. Gustavo Henrique agora vai saindo de campo. Eu quero ver de novo, a hora que a imagem estiver mais aberta, a situação do Mirandinha, viu, Cabelá? Porque no momento em que o árbitro ia pro VAR, o Mirandinha estava mancando demais. Não conseguia apoiar a perna. Não sei se foi torção ali, mas parece ainda mancando um pouco. Sim. Vamos ficar de olho nele. Continua mancando bem o Mirandinha. O Cabela, tá sentindo bastante. Pois não, o Fábio. Precisava do VAR pra tudo isso, cara? Era tão simples, né? Era expulsão na certa, né? Eu também, todos nós achamos que sim, né? Mas o árbitro dentro do gramado lá, como ele tem o apoio do VAR, ele tira, literalmente, né? Entre aspas, o dele da reta e deixa pro VAR. É assim que funciona hoje em dia. Tá mais fácil apitar, muito né? mais fácil. A arbitragem no Brasil, são poucos os árbitros no Brasil que apitam dentro de campo, ele apita o jogo. A grande maioria, ele tem o apoio do VAR. A grande maioria. Expulsão justa, né, Gabi? Expulsão justa, como a gente disse, era o último homem, por mais que não estivesse centralizado, ele estava indo em direção ao gol, o árbitro teria que ter visto isso em campo. É falta pro Guarani, tá autorizada a cobrança, João Vitor Gobi já autorizou, tem Natan Melo e Isaac, os dois na cobrança da falta, quem sabe, vem Natan Melo na bola, preparou, bateu, caiu lá na churrascaria, lá na Marginal Tietê, Adriano Almeida. Bateu muito mal nessa bola, né? Pegou embaixo demais, mirou o ângulo direito do goleiro Bertinato, mas nada certo, apenas tiro de meta. Vamos ver o comportamento do Bugre agora, que vai jogar com um a mais no momento em que a Portuguesa já mexe, né? Por conta dessa expulsão. Tá saindo 9, o atacante 9, Cadorini, para a entrada do 39, Carlos Lima. Carlos Lima vai recompor o sistema defensivo da Lusa depois da expulsão do Gustavo Henrique. E não fez uma partida ruim, tá? O Cadorino, camisa 9, tinha apenas 11 minutos, né, neste Campeonato Paulista, tinha entrado no decorrer de uma partida, mas de fato, né, ele não tem uma velocidade, ele é mais grandalhão e com um a menos a Portuguesa vai se recompor, vai jogar mais fechadinha e aí vai explorar a velocidade, vai explorar o contra-ataque, que não é a maior característica do Cadorini. Então sai um atacante, entra um defensor e agora o jogo muda, né? Se era uma Portuguesa que dominava mais as ações, que tinha mais essa posse de bola, que era mais objetiva, agora é um Guarani que vai precisar mais propor o jogo, que vai ter mais dificuldade de encontrar este espaço que estava encontrando, porque pelo lado esquerdo já 2 contra-ataques quase renderam o gol. Então é um Guarani agora que vai ter que propor o jogo, vai ter que ter essa posse de bola e encontrar um espaço aí numa Portuguesa que vai jogar fechadinho.
33 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. O Guarani joga com um a mais a partir de agora. Toca a bola ali com o Natan Melo, rola a bola um pouquinho mais atrás, sistema defensivo com o Maurício Antônio. Já encontra o Williams Farias, vem pro campo de ataque, dá um tapa na bola pela esquerda, recebeu o Emerson, fica com ela. Mirandinha, tá tudo bem com o Mirandinha ali, tá correndo, tá tudo certo com ele ali. Torcedor do Guarani pode ficar tranquilo, mancou bastante, mas tá tudo bem com ele. Toca a bola mais uma vez o Guarani lá com o Maurício Antônio. Já carrega o zagueirão pro campo de ataque, atravessa a linha divisória do campo, vai pra cima dele ali o Zé Vitor. Ele gira o corpo, rola a bola de volta com o Natan Melo, vem com ela, tem o Williams Faria do lado, tem aberto o Jonathan Costa aqui pela esquerda, ele que recebe, o zagueirão pelo lado esquerdo faz o domínio, ajeita, volta com o Natan Melo, busca espaço por ali, dá um tapa na bola pelo meio, Isaac foi pra tabela com o Maranhão, chega por baixo o Carlos Lima. Tem nome de craque, Carlos é nome de craque, né? Chega ali, sai jogando mais uma vez a equipe da Portuguesa, vem com o Everton, Sacharicou pra lá, pra cá, 3 jogadores da marcação, Williams Faria por baixo, ele faz o toque, ela volta com o Mirandinha, faz a proteção, vai caindo de cata-cavaco, olha o Mirandinha, caiu de Maduro, né? Caiu de Maduro, o Mirandinha segue o jogo, aí tocando a bola mais uma vez a Portuguesa. Ali o Biazos, rola a bola com o Lima, lá do lado esquerdo, deu um tapa nela, lá do outro lado, Caio Roque. Devolve mais uma vez lá no sistema defensivo. A Portuguesa vai tocando a bola, joga com um a menos. Foi expulso agora há pouco, para você que está chegando aí, Gustavo Henrique, zagueiro da Portuguesa, foi expulso há 30 minutos deste primeiro tempo. Toque CBN marcando, girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 35, é a 5ª rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. Placar da CBN tá assim, ó. Portuguesa 0 para Portuguesa. Guarani 0 pro Guarani, Chaibe. Central da Bola. Esse empate não é suficiente para colocar o Guarani no G8 da competição. O Guarani soma um pontinho, mas segue na 11ª colocação. Já a Lusa entra assim no G8. Nesse momento é a 7ª colocada com 7 pontos ganhos. Futebol do CBN. Vem Portuguesa pro campo de ataque, vem ali pelo meio com o Zé Vitor. Rola a bola, tem marcação pra cima dele, chega por baixo pra fazer o corte ali, o Maurício Antônio. Pra sair jogando a equipe do Bugre, vem pro campo de ataque, ali pelo meio, quem chegava era o Williams Farias, bota a bola mais atrás ali, começa de novo pelo círculo central do gramado. O próprio Williams Farias vem carregando a bola. Rola a bola com o Isaac, meio esquerda, com ela, domina. O Isaac abre o braço, espera a passagem ali do... Ó, o Emerson vem caminhando, gente. Olha que lentidão do Emerson, o Isaac tá com o braço, olha lá, tá reclamando. Tá mancando, não tá? Não, tá caminhando, não tá mancando não, ô Gabi. Parecia que o jogo tava parado, né? Porque o Isaac ficou com a bola e esperando, né? Cadê o meu lateral? E demorou, agora chegou o Emerson. Acordou o Emerson, vem bola pra grande área, sobe o goleiro Bertinato, dá um soco na bola, tira o perigo da grande área. Tá jogando a equipe da Portuguesa ali pelo meio, quem toca na bola ali no meio, chegava ali, era o Maceió que tava ali, fez o toque, volta a bola com o Zé Vitor, ele vem carregando, saída de bola da equipe da Portuguesa, chega por baixo a zaga do Guarani, na recuperação de bola, só dá Guarani, alugou meio campo, vem pra cima, rola a bola pela esquerda, Mirandinha com ela, ele carrega, passou o Emerson aqui, agora o Mirandinha não passou, acho que tava com raiva dele, hein? Bota a bola lá pela direita, lá do outro lado quem chegou foi Rafael, preparou o cruzamento, preferiu o toque mais atrás, Natan Melo, bota a bola com o Williams Farias, ajeitou, agora sim Emerson, recebe do lado esquerdo, tá livre de marcação, encostou o João Vitor, rola a bola do lado, toca com o Isaac, agora ele vai tocando, a bola vai trabalhando de um lado, de outro, a Portuguesa toda encolhida ao redor da grande área, lá do lado direito, quem vem pro ataque, Maurício Antônio, zagueiro, toca na bola, Williams Farias, devolve, lado esquerdo, Emerson, recebeu, dominou, preparou o cruzamento, jogou segunda trave, direto pra fora. Fábio Chaibe, tem mensagem aí, Chaibe? Mandando um abraço aqui pro nosso amigo Léo Santos, ele tá no Amanda 2, Hortolândia, fala que o Guarani vai ganhar por 1-0 nesta noite. Quem também manda mensagem pra gente aqui pelo chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas, é o Murilo Martins. Fala que o Guarani vai vencer nessa noite. O Pedro Paulo também está conosco, assim como o Luciano Inácio. Ele é corintiano, tá pondo vai Corinthians aqui, mas não tem nada a ver com o jogo de hoje, Cabela. É corintiano, né? Tá em todo lugar, né? Pois é. Parece tiririca, né? Ô, louco. Tá, tem tudo quanto é canto. Pois é. 37 minutos e 50. Ô, Gabi, Guarani toca a bola de um jeito que parece que comeram uma feijoada no jantar antes de entrar em campo, rapaz. Já faz um tempinho, né? Principalmente que o Emerson não faz uma boa partida com a camisa do Guarani, precisa ter objetividade, é um jogador que é importante, que tem qualidade e vai sobrar espaço para ele. Lançamento feito lá pela direita, Rafael tenta o cruzamento, pega mal na bola. Ele chegou apoiando como um lateral lá avançado, lá na ponta direita, mas cruzou como se fosse... não vou falar nem que é zagueiro, porque ele errou o chute, Adriana. E aí na hora que ele errou, o Maranhão foi tentar pegar essa bola, dominou com a canela, tava marcado.
tudo errado nesse ataque do Guarani. Fato é que já são quase 10 minutos que o Guarani joga com um jogador a mais e ainda não conseguiu aproveitar essa vantagem. Pois é, e a Portuguesa acaba se encolhendo porque tá com um homem a menos, o Guarani vem tocando a bola e a Portuguesa se encolhe para dar o bote, né? Aquele famoso bote do contragolpe, mas o Guarani não sabe aproveitar isso, Gabi. E aí, o que seria necessário, né, o Matheus Costa? Aproximar, porque o Emerson, ele joga quase como um ponta, então ele tá indo até a linha de fundo, e aí quem tá jogando aqui pela esquerda é o Mirandinha, então jogar muito próximo o Emerson e o Mirandinha para conseguir fazer uma tabela. E do lado direito, aí é uma alteração que ele pode pensar, se ele vai continuar nessa manutenção do Rafael, que é zagueiro, então deixa o Rafael avançar, deixa o Rafael chegar até a linha de fundo para ele poder fazer uma tabela com o Guilherme Parede. E aí o Maranhão, que tá dentro da área, tem a chegada do Isaac, tem a chegada do Natan Melo, então o Guarani precisa dessa proximidade para as jogadas acontecerem, porque senão fica um time muito espaçado. A Portuguesa forma ali aquele bonde perto do gol e o Guarani vai ficando tocando a bola e não consegue fazer essa infiltração. E agora tá caído o goleiro Bertinato lá, mas a bola não passou por ele, ele faz 10 minutos que ele não pega na bola e tá sentindo, Adriana. Na verdade, Cabelo, ele foi cobrar uma irregularidade, né, no ataque do Guarani, e aí era quase um tiro de meta ali. Ele deu um chutão na bola e depois já caiu, já começou a sentir. A Portuguesa vai valorizando, né, quer ir pro intervalo com pelo menos um 0-0, jogando com um jogador a menos. E o técnico Matheus Costa aproveita esse tempinho aí para dar uma orientação, e principalmente no Natan e no William Farias. O goleiro, o que o massagista tá fazendo lá no Bertinato é quem está com cãibra. Se o cara tá com cãibra com 40 minutos do primeiro tempo, Gabi, não vai aguentar. Não vai aguentar, troca no intervalo. Tira o goleiro, bota o centroavante, já que tá com um a menos. Eu acho que deu um estiramento no posterior da coxa esquerda do goleiro, viu, Cabelar? Pode ser. Agora a gente vê o replay aqui, a hora que ele chuta essa bola com a perna esquerda, imediatamente ele já coloca a mão no posterior da coxa esquerda. Então, não sei não se vai dar para esse goleiro da Luz aí. Pode ser que ele tá prevendo alguma coisa ali também. Falou, eu não quero ficar nessa bronca aqui não, viu, Gabi? É Miguel o nome dele? Não, ainda não, é Bruno. Só se tiver o Miguel, Bruno Miguel. Acho que o Bruno Miguel não é. Sei que vai recomeçar, o Bruno vai continuar no gol e é isso. O Guarani, ele tem que equilibrar, né, a questão da paciência para que essa bola chegue com qualidade, mas a objetividade para ele conseguir finalizar o gol. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 41. Primeiro tempo do jogo, Canindé, quinta rodada, Série 1 do Paulistão 2026. O placar da CBN tá assim, ó. Portuguesa. 0 pra Lusa. Guarani. 0 para o Bugrão, Chaibe. Central da Bola. Em conversa com os colegas do GE, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, revelou que avalia a inclusão de times do México e dos Estados Unidos na Taça Libertadores. Olha, Guarani vem pro ataque lá pela direita. Pode completar, Fábio Scheibe. Depois dessa, da batida do Rafael, pode completar. Ou seja, a inclusão de times do México e dos Estados Unidos na Taça Libertadores da América. A ideia foi lançada pelo dono do time de Messi, mas precisa passar pela CONCACAF antes, viu, Cabelão? Futebol Globo CBN. Eu sou a favor de fazer um campeonato, juntar a Confederação Sul-Americana e a CONCACAF. Faz um campeonato só. Já quer fazer bastante jogo? O calendário tá vazio, quase não tem espaço no calendário. Pode colocar 100 times lá pra disputar a Libertadores da América. Tá tranquilo, né, Gabi? Gabi? Tranquilo jogar em Seattle na quarta-feira e depois no Beira-Rio no domingo. Pronto, feito. Mas se tiver calendário, estando aqui nas Américas, eu acho interessante. Eu gosto da ideia, mas tem que ter calendário. O Campeonato Paulista só tem 8 rodadas esse ano. Se tiver esse campeonato aí, não vai ter mais Campeonato Paulista pros clubes que participam da Libertadores. Mas enfim. Mas pensou Messi no Brasil? Não, tudo bem, eu acho a ideia é legal, mas tem calendário pra isso? A Libertadores com esse 32 clubes que disputam a Libertadores, já não tem calendário pra tudo isso. Não dá. 42-40. O Guarani tá pedindo pra tomar gol ali, hein? Vem Bugrão, lançamento feito pro campo de ataque lá pela direita. Passa por todo mundo, vai chegando lá o Guilherme Parede, acompanha, quem chega na marcação foi o Carlos Lima. Bom de bola, nome bonito, joga a bola pra fora, arremesso manual, já cobrado para a equipe do Guarani lá pela direita, o Isaac fica com ela, faz domínio, carrega, vem pelo meio, toca na bola, Williams Farias, recebeu pela meia direita, rolou pro Natan Melo de frente pro gol, bateu em cima do Everton. Bola volta ali pelo meio, tenta jogar a equipe do Guarani, chega por baixo para fazer o quarto, Maurício Antônio, rola a bola pela esquerda com o Emerson, corda Emerson, bota no campo de ataque, lado esquerdo, vem com ela, Mirandinha, recebeu, dominou, foi pra finta, João Vitor. Bem no corte para sair jogando para a equipe da Portuguesa. E ele vem para o campo de ataque, faz o toque, vai programado.
A torcida fica pedindo ali um cartão pro Emerson, a falta tá anotada, falta não é pra cartão, né, Adriana? Não é pra cartão, pode até alegar que o Emerson parou algum contra-ataque, mas a Portuguesa ainda estava no seu campo de defesa. Na verdade, vai valorizando bastante cada lance agora os jogadores da Portuguesa, percebendo aí o dano que ocorreu aos 30 minutos com a expulsão do Gustavo Henrique. Tivemos 2 minutos e meio mais ou menos de paralisação para hidratação, mais uns 3 minutos da hora do VAR, atendimento do goleiro agora e todas essas paralisações, pelo menos por baixo 7 minutos de acréscimo. E é algo que o árbitro vai ter que perceber, porque parece inofensivo, às vezes no começo do segundo tempo vai parando, o jogador vai ficando mais tempo no chão e isso vai picotando a partida. Você diminui o ritmo da partida e aí o jogador do Guarani ele fica mais frio e aí é 1 minuto aqui, é outro minuto lá. O Emerson dorme. Então, tem isso também, precisa manter acordado os 11 do Guarani, mas vai diminuindo o ritmo da partida, então é algo que o árbitro precisa coibir essa cera da equipe da Portuguesa e acrescentar, obviamente, ao término ali dos 45 do tempo regulamentar. A gente tá pegando o pé do Emerson, teve um lançamento do lado esquerdo ali, que o Isaac abriu o braço para que alguém passasse, o Emerson tava do lado, ele tava caminhando. Agora tem que ver também se não é uma ordem do senhor Matheus Costa para ele ficar mais fixo, porque tem o Everton que é agudo pela direita da Portuguesa, pode ser isso também. Pode ser a ordem do técnico do Guarani, não, se fica fixo lá, seja o quarto homem na zaga lá. Vai saber, né, Gabi? Pode ter, porque de fato a Portuguesa, a jogada que tem agora, né, fica muito clara, apenas puxar o contra-ataque com Everton e Maceió. Nenhum outro jogador praticamente passa do meio campo na luz. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tem arremesso manual pro Guarani lá pela direita, o Rafael mais 5. Chega lá, só 5? É padrão do Paulistão, Cabela. O Paulistão é cheio de padrão. Tempo de acréscimo é padrão. Cá entre nós, eu não entendo essa parada para hidratação no jogo. Então para o cronômetro, né? Então para o cronômetro, pronto. Começa a parar o cronômetro quando para hidratação, pronto. Mudaram a regra, né? Se é acima da temperatura de 30 graus, a gente entende. Sim. Agora, hoje tá 21. Qualquer temperatura, qualquer horário, aí mudou a regra do futebol. Então nós temos uma parada técnica sempre. No mínimo tinha que ir aos 47, então, Paulistão. Em vez de ser 45, 47. Mas escanteio pro Bugre, é Mirandinha na bola. Mirandinha na cobrança do escanteio. Quinto no jogo, segundo para o Bugrão. Mirandinha levanta os 2 braços. A jogada é dos 2 braços. Vai lá, todo mundo pra área. Vai pra bola, perto da direita. Preparou o levantamento, vem fechado pelo meio. Sobe a zaga da Portuguesa. Faz o corte, ela sobra com Williams Farias. Ele já faz o domínio, carrega, vem pelo lado esquerdo, vem puxando o ataque do Guarani. Não tem ninguém por ali. O Mirandinha recebe, renta a lateral do campo. Devolve no Williams Farias. A Portuguesa toda encolhida, fechada, 7 chaves ali ao redor da grande área. Natan Melo dominou mal, deu contra-golpe para a Portuguesa, chega por baixo Maurício Antônio para fazer o quarto, sobra de bola com Williams Farias. Ele fica com ela pelo lado aqui, meia esquerda, toca na bola, faz a tabelinha. Isaac devolve, lado esquerdo, Mirandinha recebeu no bico da grande área, preparou a batida rasteira, pega Berdinato. Berdinato vai pra fazer a defesa ali, tá tudo bem com a perna esquerda do goleiro, viu, Adriana? Tentou um chute com efeito, Mirandinha agora por ali, pra surpreender no canto esquerdo do Berdinato, mas não deu certo, achei que a bola poderia ter ido um pouco mais forte. Guarani e Portuguesa continuam sem marcar. E vem pro campo de ataque, lançamento do Guarani aqui pela esquerda, Mirandinha corre pra evitar a saída, corre Mirandinha, não conseguiu. Bola foi pra fora, todo mundo aplaude o esforço do Mirandinha, tava na frente da torcida do Guarani, o arremesso é manual que favorece a equipe da Lusa. 47 minutos e meio deste primeiro tempo, reta final de partida no primeiro tempo. Portuguesa joga com 1 a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo. Gustavo Henrique, numa falta como o último homem em cima do Mirandinha, tomou cartão vermelho depois da análise do VAR. Joga a Lusa com 1 a menos, levanta o torcedor da Portuguesa no Canindé, vai trabalhando mais uma vez a equipe do Guarani no sistema defensivo, lá pela direita quem fica com ela é o Rafael para sair, rola com o Natan Melo pelo círculo central do gramado, devolve no sistema defensivo com o Marco Antônio, volta a bola ali com o Williams Farias, pelo campo de ataque vem Guarani, Portuguesa, a torcida portuguesa tenta empurrar o time da Portuguesa, outra falta ali pelo meio, agora o Portuga cometeu a falta em cima do Mirandinha, mais uma falta que favorece o Guarani, já cobrado, tem pressa o Guarani, finalzinho de primeiro tempo, 48, toque CBN marcou já 48, vamos a 50, toca a bola lá pela direita, Guilherme Parede, era o Rafael, toca no Parede, vai pra tabela, Isaac, recebeu de volta, perto da canhota, bateu, rasando, pegou, largou, segura o goleiro.
Bola bateu no queixo dele, numa dessa ele vai a nocaute, viu, Adriano Almeida? Deu um susto na torcida da Portuguesa agora o Bruno Bertinato, porque era uma bola que foi no canto, mas ele estava soberano nela, e aí a hora que bate ali no queixo, no peito, mais ou menos, conseguiu se restabelecer e já repôs essa bola. Lançamento feito para o campo de ataque, chega Rafael para ficar com ela, recua com o Maurício Antônio, bota no ataque, responde a Portuguesa, Guarani vai se defendendo, vem pelo meio, vem com o Gabriel Pires ali no meio, Portuga toca na bola, Gabriel de novo, recebe, domina, devolve lá pelo lado esquerdo com o Caio Roque, tenta o lançamento, tem desvio no meio do caminho, quem fez o corte ali foi o Guilherme Parede, joga para fora a bola, arremesso manual para a Portuguesa, torcedor da Portuguesa canta no Canindé, a Portuguesa joga com 1 a menos, tá 0-0 o placar da partida, último giro do ponteiro, bota a Portuguesa no campo de ataque, Gabriel Pires tenta o lançamento, Parede com ela, toca do lado, Natan faz a tabela, devolve no campo de ataque, Maranhão fica com ela, domina, chega a marcação em cima dele, rasga mais uma vez o Caio Roque, tira o perigo lá do ataque da equipe do Guarani, sobra com o Natan Melo, responde o Guarani, Natan Melo faz a finta, adianta demais a bola, vai pra fora, arremesso manual. Vai terminar o primeiro tempo no Canindé. Pode ser o último lance do jogo. Vem a Portuguesa pro campo de ataque com o Everton. Lançamento pro João Vitor pela direita. Encarou a marcação em cima do Emerson. Entrou na grande área. Carregou na linha de fundo. Protegeu, girou, tentou cruzamento. Voltou. João Vitor fica com ela. Tem marcação em cima dele. Mirandinha na roubada. Sai trabalhando com o Emerson. Lançamento é pro Maranhão no campo de ataque. Maranhão encara. Marcação de 2 jogadores pra cima dele. Ele bota na frente. Mirandinha. Chega Portuga. Faz o quarto. Mirandinha. Vai pra cima. Faz a pressão. Portuga só protege, ajeita a perna da canhota quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo no Canindé. 0 Guarani. 0 Guarani também. Central da Bola. 8h50, intervalo de jogo no Canindé. Portuguesa e Guarani vão empatando por 0-0 pela 5ª rodada do Paulistão. O seu panorama aí, sua prévia do intervalo de jogo, Adriana Almeida, na saída dos jogadores. O time do Guarani todo foi para um processo de aquecimento nesses minutos finais, continua ali no gramado do Canindé, enquanto os titulares do Bugre já descem para os vestiários, os reservas ainda se aquecendo. É um pequeno indicativo aí de que o Matheus Costa já pode voltar diferente com o Guarani, que joga com 1 a mais, mas que fez um primeiro tempo aí bem equilibrado com a Portuguesa até sendo melhor enquanto tinham 11 em campo. Depois o Guarani conseguiu um pouco melhor. Vamos ver aí, né, se o Matheus Costa vai mudar alguma coisa depois da expulsão do Gustavo Henrique, que foi aos 30 minutos do primeiro tempo. Mas o Guarani não pode deixar passar essa oportunidade, tem a faca e o queijo na mão, hein, Gabi? Uma vitória hoje seria importantíssima, como a gente disse durante a jornada, entraria no G8 e com um jogador a mais em campo, tem tudo pro Bugrão conseguir essa vitória fora de casa, né? É isso, passa pela estratégia agora que o Matheus Costa vai planejar e os jogadores precisam executar. É um Guarani que acho que precisa ter mais fome de gol, viu? Precisa ter verdade. Fome de vitória. É um Guarani que não é objetivo, eu acho que ele fica na partida ali gastando muito tempo, às vezes não sabe o que fazer com a bola. Tem que ser um Guarani ofensivo, tá? Jogando com 1 a mais. A Portuguesa tem as suas limitações também, é um time muito parelho com a equipe do Guarani, agora jogando com 1 a mais, com o apoio do seu torcedor que foi para São Paulo, que está lá atrás do gol apoiando. É um Guarani que eu acho que precisa ser mais ousado neste segundo tempo. Quero ver o que o Matheus Costa vai fazer. O Maranhão só entrou em campo, não pegou na bola. O Guilherme Parede também fora da partida. O único jogador do sistema ofensivo do Guarani que chamou a responsabilidade principalmente após a expulsão, antes também, mas após a expulsão principalmente, foi o Mirandinha. Todas as jogadas do Guarani partem pelo lado esquerdo, é um jogador que é rápido, não tem tanto poder de finalização assim, mas é um jogador rápido, que tem a sua qualidade, então eu acho que é bola pro Mirandinha, mas talvez a entrada do Luca ou do Kevin para ter uma força ofensiva maior. Vamos ver o que o Matheus Costa vai pensar, mas de fato precisa ser um Guarani
com uma boa estratégia, mas também precisa ter aquele algo a mais, uma individualidade para furar um bloqueio, para fazer um drible e acertar o cruzamento, porque o Emerson chegou na linha de fundo e errou, o Rafael chegou na linha de fundo e errou. Então o Guarani precisa ter a precisão, precisa ter a calma, precisa ter a tranquilidade, ao mesmo tempo precisa ter a rapidez para marcar logo este primeiro gol. O Guarani com 11 jogadores em campo, já a Lusa com 10. Gustavo Henrique foi expulso, o zagueiro, quando fez uma falta violenta em cima de... Consegue puxar este contra-ataque, né? Já tava caído o Bruno, já tava... Consegue puxar este contra-ataque, né? Já tava caído o Bruno, já tava para pegar a bola no fundo das redes. Ele acabou acertando a trave, fez o mais difícil. Então é isso que eu tô falando, o Guarani, ele precisa acertar mais, ele precisa ter a precisão, seja num cruzamento, seja nesta finalização, seja um passe no meio-campo com o Natan Melo, com o Isaac, que também precisa chamar a responsabilidade de um camisa 10, distribuir o jogo com mais velocidade. O jogo está na mão do Guarani, falta ele querer e muitas vezes não é a imagem que ele passa. Vamos ver se Matheus Costa vai deixar um pouco o lado conservador e atacar a Portuguesa nesta noite, já que o Guarani tem 11 jogadores, a Lusa tem 10. Uma vitória seria importantíssima para o Guarani, principalmente porque entraria no G8 da competição. Neste momento, o Guarani com empate não entra no G8. O Guarani está indo para 6 pontos ganhos, mas permanece na 11ª colocação. O 8º colocado neste momento é o São Bernardo, que tem 7 pontos, e a Lusa com empate está entrando no G8, é a 7ª colocada. O Guarani tentando esta vitória para buscar novos caminhos aí, novos rumos no Paulistão 2026. A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, a gente fala mais sobre esse primeiro tempo de Portuguesa 0, Guarani também 0, e a expectativa para a segunda etapa no comentário de Gabi Castro, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Unimed Campinas, chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Os sábados da CBN Campinas, com mais informação e prestação de serviço na região metropolitana. Manhã CBN, das 9 horas ao meio-dia, com dicas de cultura, lazer, balanço do trânsito na cidade e nas rodovias e tudo sobre o esporte regional com os destaques do fim de semana. Manhã CBN, todo sábado, das 9 horas ao meio-dia, aqui na CBN. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Unimed Campinas, chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Guarani. 8 horas 57 minutos, 7 minutos de intervalo no Canindé. Segue Portuguesa 0, Guarani também 0. A Portuguesa com um jogador a menos, Gustavo Henrique, foi expulso, o zagueiro lusitano. No meio do primeiro tempo, o Guarani tentando com um jogador a mais essa vitória que seria importantíssima na 5ª rodada do Paulistão. Lembrando que na 6ª rodada, o jogo que abre a 6ª rodada é justamente o Derby Campineiro no Brinco de Ouro da Princesa, no próximo sábado, dia 31, às 4 horas da Leirão e do Paulistão junto. Você acha que os times da Série A vão deixar de lado o Paulistão para focar justamente no Brasileirão? Fábio Scheibe, eu sou muito regionalizado, eu gosto muito do Campeonato Paulista. Eu acho que o Campeonato Paulista foi muito prejudicado com esse novo formato de calendário brasileiro. O brasileiro vai começar dia 28 de janeiro e vai também.
Aí o campeonato. Junto com o Paulistão, junto com outros campeonatos também, Copa do Brasil, Libertadores, tem futebol para todos os lados neste ano de 2026. Mas no Canindé, a Portuguesa está empatando com o Guarani 0-0. A Portuguesa com um jogador a menos, o Guarani tem que aproveitar essa noite para uma vitória. E no banco de reservas eu vejo aqui 4 atacantes, Gabi Castro: Guilherme Cachoeira, Dentinho, Luca e o garoto Kevin, que marcou aquele gol importante contra o Santos. Será que o Matheus Costa vai mexer na equipe buscando essa vitória, Gabi? E tem até o Cauã Jesus também, né? Que é um jogador rápido, pode Diego atuar. Torres, né, também, que não Diego tá no bom Torres, momento. meio campista, um jogador aí do meio pra frente. Eu acho que o Matheus Costa, ele tem uma grande oportunidade agora de mostrar um futebol pro Guarani, um futebol envolvente, ter essa posse de bola, então acionar, ter velocidade, ter objetividade, avançar o Emerson lateral esquerdo. Se ele continuar com o Rafael, acho que ele deve fazer essa alteração, né? O Cicinho no lugar do Rafael, mas enfim, quem tiver na lateral direita, apoiar junto com o Guilherme Parede, também pela direita. Então o Guarani vai explorar muito pelas laterais, porque a Portuguesa ela vai se concentrar ali próximo do gol, então ela vai montar ali a sua linha com o João Vitor e aí o Everton o ajudando, com o Caio Roque, lateral esquerdo, aí com o Maceió o ajudando também, a linha de zagueiros com o Eduardo Biazos e com o Carlos Lima, e aí os volantes ali na entrada da área, tanto o Zé Vitor quanto o Guilherme Portuga. E o Gabriel Pires, que é o camisa 10, esse vai tentar pegar a saída de bola, então ele deixa esse camisa 10 que já não tem tanta mobilidade assim, para tentar pegar a saída de bola do Guarani. Se conseguir ali pegar a bola, ele conta, né, com a correria do Everton e do Maceió para o ajudar. Eu sei que ficou uma situação um pouco mais cômoda pro Guarani, porque é uma Portuguesa muito recuada, então vale aquele meu comentário pro Guarani: olha, o Guarani tá muito recuado, fica difícil para puxar o contra-ataque, falta pena para chegar ao campo de ataque. Vai acontecer isso com a Portuguesa, fisicamente, certamente vai sentir bastante na partida, então a Portuguesa que vai estar muito recuada, a partir do momento que recupera essa bola, vai ter todo o campo para chegar lá no ataque e consequentemente na defesa do Guarani. Então eu acho que tem uma situação um pouco cômoda o Matheus Costa, ele vai ter que explorar bastante pelas pontas, porque a Portuguesa vai jogar concentrada, e aí fica um jogo prejudicado pro Maranhão, porque do jeito que o Guarani tá errando os cruzamentos, ele não pega na bola, ele não aproveita cruzamento, ele tá preso na marcação dos zagueiros. E o Luca tem uma outra característica, ele consegue sair mais dessa marcação, ele tem mais mobilidade, é um atacante que sabe jogar nesta circunstância. Então pode ser uma segunda alteração, né? Além da entrada do Cicinho que pode acontecer, a entrada do Luca também, ou até do jovem Kevin, né? Que tem estrela, já entrou, marcou gol contra o Santos, também tem mobilidade, também sabe sair dessa marcação para não ficar uma posição fixa, porque o Maranhão ele joga ali próximo da área e aí facilita ali pro Eduardo fazer essa marcação, mesmo pro Carlos Lima fazer essa marcação, então ele tá preso ali, ou ele muda, né? Ele fala: não, vou continuar com o Maranhão, mas Maranhão, você não vai ficar fixo, eu quero que você venha participar da jogada, aproxima com o Isaac, aproxima ali com os homens do meio campo, quero você participativo. Aí ok, você mantém o Maranhão, mas muda a característica dele. Acho que o Guarani precisa disso, independentemente de alteração ou não, precisa ser um Guarani com uma outra postura, sabendo que tem um homem a mais, sabendo que pode conquistar uma vitória, chega na quinta colocação, segunda vitória consecutiva, aí sim você vai chegar grandão pro derby. Então acho que ele tem uma ótima oportunidade de dar uma sequência positiva pro Guarani, e isso passa por uma imposição, ele precisa se impor, ele precisa atacar para fazer gol, finalizar mais. O goleiro Bruno já soltou uma bola, então se tiver um espaço, tem que ter a ousadia. O William Faria, muitas vezes ele pega a bola e toca pro lado e toca para trás, então tem que ter um pouquinho mais de coragem, né, para finalizar, para arriscar um cruzamento, um toque ali naquela famosa última bola ali para algum atacante tá em condições de finalizar. As equipes estão voltando, já a Adriana Almeida vai trazer se a gente vai ter alteração ou não, mas é um Guarani que tem que ter uma postura diferente, tem que ter fome de vitória para voltar da cidade de São Paulo com os 3 pontos. E a gente estava vendo os melhores momentos aqui da primeira etapa, como o Parede perdeu esse gol, hein, André? Você viu? Sozinho, sem goleiro já, mas também já é passado. O Guarani agora busca na segunda etapa fazer esse gol que o Parede não fez. Os jogadores já estão voltando. Antes de passar o comando novamente para Carlos Cabelo, eu mando um abraço aqui pros ouvintes que estão mandando mensagem. O JP de Moraes sempre participando, tá falando para tirar o Maranhão, colocar o Kevin. Quem tá conosco aqui também pelo YouTube é o Cícero Peixoto, no
Cícero Peixoto 55, ele fala: alô galera da Rádio Globo CBN Campinas, boa noite, tô ligado em Boca da Mata, em Alagoas, torcendo por uma vitória da Lusa. Ele tá lá em Alagoas então e tá conosco aqui, mandando um abraço forte, parabéns pela transmissão, viu, Carlos Cabela? Em Boca da Mata, lá em Alagoas, o pessoal mandando mensagem. 9h04, então retomo o contato com você, passo o comando para você mais uma vez. Você vai narrar essa segunda etapa, o Guarani buscando essa vitória que vai ser importantíssima. Carlos Cabela no comando da Rádio CBN Campinas. Opa, deixa comigo, já estive lá em Boca da Mata, lá em Alagoas, transmitindo o jogo do Guarani pela Copa do Brasil lá. Sério? Sério. Contra que time, hein? Eu não me lembro o nome do time agora lá. E o Guarani foi eliminado jogando em Paulínia para esse time. Boca da Mata, Alagoas, busca aí. Estive lá já. Em Paulínia provavelmente eu tava, agora em Boca da Mata. Eu fui lá. Seria o Esporte Clube Santa Rita? Santa Rita. É verdade. Santa Rita, exatamente. Santa Rita. Que fase. Foi muito bem, aliás, muito bem recebido. Eu e grande Paulinho Girardi fomos muito bem recebidos lá em Boca da Mata, fazendo o jogo Guarani Santa Rita, Copa do Brasil. Você esteve no estádio Olival Elias de Moraes. Exatamente. Apita o árbitro. Bola tá rolando. Segundo tempo de jogo para Guarani e Portuguesa. Guarani. Opa, deixa comigo, a bola tá rolando. Segundo tempo de jogo, primeiro tempo 0-0, a Portuguesa joga com a menos desde os 30 minutos da primeira etapa, hein? Tem troca no Guarani, né, Adriana? Sim, o Matheus Costa não quis esperar nada, não. Aproveitou a vantagem de ter um jogador a mais em campo e mexe. Vai embora o camisa 3, Rafael, zagueiro improvisado na lateral direita, para a entrada do lateral direito de origem, Cicinho, camisa 2, está no jogo. Gabi Castro, eu já tiraria o Maranhão, colocaria o Luca também. Falei pra você no intervalo, em off, inclusive. Deu mais uma oportunidade, né, pro centroavante, pro camisa 9, apesar da troca de um lateral pro outro, era óbvio, né? A gente tinha falado sobre isso, não tem por que manter um zagueiro improvisado no setor, sendo que você tem um jogador de origem no banco de reservas que pode, né, chegar ao campo de ataque, é um jogador rápido, da sua característica, bem mais ofensivo do que o zagueiro Rafael. Vamos observar então este Guarani também atacando então pelo lado direito e não só pelo lado esquerdo com o Mirandinho. Tem arremesso manual, o Emerson tá lá pela esquerda no campo de ataque, o Guarani, Emerson cobra o Williams Farias, faz a tabelinha, Williams recebe de volta, recua, começa tudo de novo o Guarani, Natan Melo recua lá com o Maurício Antônio, que volta lá, o Guarani tava lá perto da grande área, foi voltou lá com a Henrique França, tá jogando ali com o Maurício Antônio, 1 minuto e meio deste segundo tempo, tá 0-0, trabalha a bola pela direita, Natan Melo, faz o break, Portuguesa adianta um pouquinho a marcação ali, vem pelo meio, Williams Farias recebe, Natan Melo faz o toque, busca alguém pro passe, o passe é pro Cicinho, recebe pela primeira vez aqui pela direita, já bota no campo de ataque, o lançamento é lá pela ponta direita, vem cruzamento pro meio da área, chegou Natan Melo, brigou pela bola, chega o zagueiro, chegava Zé Vitor ali pelo meio para dar um bico na bola, joga para fora do campo, arremesso manual não, mas estava o impedimento no ataque do Guarani, Adriana. O impedimento assinalado do Guilherme Parede quando pegou essa bola na linha de fundo pelo lado direito na tentativa de cruzar, mas o Guarani já vai tentando explorar aí os ataques para cima da Lusa. Passamos de 2 minutos, vai repor a bola em jogo ali o Bertinato, camisa 1 da equipe da Portuguesa de perto da canhota, bota a bola lá no campo de ataque, lançamento foi feito lá no campo de ataque, lá na frente quem tenta fazer o domínio com o peito era o Everton, foi empurrado lá pelo Emerson, aliás essa disputa é boa desde o primeiro tempo, Emerson e Everton, agora é falta pra Portuguesa pela meia direita, vai levar perigo pra meta do Kaique França, Adriana. Um chute forte direto dali, pode até ser, tá longe, mas mesmo assim os jogadores do Guarani vão armando barreira por ali, o Natan Melo é o primeiro, Maranhão é o segundo, Mirandinha é o terceiro a comporem a barreira do Bugre. Quem tá na bola é o Everton e também o Gabriel Pires. Vamos ver quem é que vai pra cobrança. Os dois se posicionam ali pra cobrança, tá lá intermediário, tá longe, mas já vi cada golaço dali, viu? Se segura aí, Kaique França, é falta pra Portuguesa, é boa a falta, bom momento pra equipe da Lusa. Tá ali pra cobrança, Gabriel Pires e também o Everton. Os dois pegam bem. O Everton de perna direita, o Gabriel de perna canhota. Tá autorizada a cobrança. Vai pra bola. Everton, perna direita, bateu o rasteiro, explodiu em cima do zagueiro do Guarani. A bola volta pra grande área. Kaique França
já tem pressa na saída de bola. Vem mais uma vez o Cicinho tentando colocar velocidade na saída de bola, a equipe do Guarani aqui pela direita. Ele faz o break, espera a marcação do Portuga, puxa ali pela meia, vem pra cima dele, perdeu a bola o Cicinho. Rola a bola, Gabriel Pires já vem pro campo de ataque, a Portuguesa vem mais uma vez, são 3 jogadores em cima dele, ele volta a bola mais atrás ali com o Caio Roque, bota a bola no campo de ataque, a Portuguesa vem, briga Cicinho, cai no gramado, pede falta, sobra de bola pra equipe do Guarani, mas falta, tá marcada a falta, tem pressa a cobrança do Guarani, mas tá fora da posição ali, né? Mas pior ainda o Natan Melo, né, Adriana? Eu acho que a primeira vez até cobrou com a bola sem ela estar parada e aí o árbitro foi bem rígido. Guarani cobra e tenta ter pressa. Tentava, chegava lá, o Parede recua com o Cicinho mais uma vez. Cicinho toca na bola ali pela meia, vem com o William Farias, devolve pela direita. Guilherme Parede, domina, volta com o Cicinho, toca na bola ali, pertinho da linha divisória do campo. Vem pela direita, o Cicinho trabalhando, William Farias, recebe ali, bota a bola lá pelo lado esquerdo com o Isaac, recebe a marcação em cima dele, do Zé Vitor, botou na ponta canhota lá pro Emerson, pintou cruzamento, vem zaga por baixo para fazer o corte e botar para fora. Na chegada do Maranhão pelo meio, quem chegou foi o Carlos Lima para fazer o corte e botou para fora. Eu achei que o Português tinha tocado a bola, mas foi dado um impedimento do ataque do Guarani, é isso, Adriana? Deu um impedimento do Maranhão, não consegui entender muito bem esse impedimento, mas Cabela, a impressão que eu tenho, lógico, eu só joguei futebol amador na minha vida e muito pouco, né? Pessimamente ainda. Mas o Maranhão joga, parece que sempre atrás dos zagueiros, parece que tá sempre encoberto da marcação. Ele precisa tentar sair mais dessa marcação pesada dos zagueiros da Portuguesa para tentar pelo menos chutar essa bola no gol, porque até agora nem chutar o camisa 9 do Bugre conseguiu chutar em gol nesse jogo. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 5 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Paulistão 2026, quinta rodada, placar da CBN tá assim, ó. Portuguesa 0 pra Portuguesa, Guarani 0 pro Guarani, Fábio Scheibe. Central da Bola. Campeonato Carioca em andamento, Nova Iguaçu 1, Volta Redonda também 1. Aproveitando para mandar um abraço pro nosso amigo ouvinte lá de Belo Horizonte, o José Geraldo está conosco aqui, fala que gosta das duas equipes e quer voltar a ver a Portuguesa e o Guarani também no cenário nacional do futebol, viu, Cabela? Futebol Globo CBN. Bons tempos com o Guarani Português na elite do brasileiro, né? Bons tempos. Ô Gabi, o Guarani tá correndo com o freio de mão puxado, Gabi. São os velhos problemas, né, do primeiro tempo que nós citamos, aquela falta de gana para você conquistar a sua vitória. É um Guarani ainda moroso. Seria mais medo de perder do que vontade de ganhar? Isso, parece que tá confortável com este empate, sabe que tem um jogador a mais, que tem todo o segundo tempo, então ele toca muito a bola, ele não é objetivo, só que o tempo vai passando e aí uma hora essa ansiedade ela vai tomar conta, porque daí o Guarani ele vai perceber que vai faltar pouco tempo, vai querer acelerar e a chance de cometer erro é maior. Então é melhor agora, né? Você já ser mais objetivo, você criar jogadas como agora o Cicinho na linha de fundo. Cicinho, linha de fundo, cruzamento, rasteiro pra trás, Natan bateu, espalma o goleiro! Se estica todo, o Bertinato bota a bola pra fora, a direção era o cantinho direito, rasteiro do goleiro, ela foi pra fora, escanteio para o Bugre, Adriana. Tabelinha marota entre Cicinho e Natan Melo, camisa 8, Natan do Bugre, apareceu na grande área com muita liberdade, chutou muito bem. Com a ponta dos dedos, o Bertinato evitou que seria o primeiro gol do Bugre. Escanteio, Mirandinha na bola. Sexto escanteio no jogo, o terceiro pro Guarani, Mirandinha, lá do lado esquerdo e perto da direita, vai fazer o levantamento, tá todo mundo lá no meio da área, corre Mirandinha pra bola, perto na direita, vem levantamento, marca no pênalti, Maranhão sobrou, Isaac bateu, cruzado, desvio, Siriguido!
Costa, o zagueirão na sobra ali da pequena área, ele até abaixou para fazer o cabeceio, a bola foi pro fundo do gol, estufa a rede a 7 minutos deste segundo tempo. Jonathan Costa, o zagueirão Jonathan Costa, Ziriguidum para ele, para o Bugrão, nada para a equipe da Portuguesa, Adriana. Foram necessários 3 toques na bola dentro da grande área para que ela estrufasse a rede. Depois da cobrança do escanteio do Mirandinha, o Maranhão na risca da pequena área resvalou essa bola e ela veio no outro lado com o Isaac, que fez um cruzamento até ela encontrar o Jonathan Costa. Estava livre, sem marcação, com alguns jogadores da Portuguesa tentando impedir, mas nada puderam fazer. O Bugre sai na frente no Canindé, 1-0. 1-0, o Guarani tá ganhando. O Jonathan Costa, zagueiro lá no meio da pequena área para botar pro fundo do gol de cabeça. Ele até baixou para fazer o cabeceio. Agora Gabi Castro, eu falava em freio de mão puxado. O gol parece que foi em câmera lenta, Gabi Castro. Mas a precisão ela apareceu, então veio o cruzamento, a cobrança de escanteio, o Maranhão ganha de cabeça, o Isaac tá bem posicionado, joga pro meio da área pro zagueirão poder fazer o gol. Então todo mundo bem posicionado, cruzamento acertando, ganhando de cabeça, era isso que a gente estava pedindo, o Guarani com precisão, tava errando muito no primeiro tempo. Através da cobrança de escanteio da bola aérea, consegue marcar o gol, vence por 1-0, tem um jogador a mais e agora a característica do jogo deve mudar novamente, que mesmo com 1 a menos, a Portuguesa vai ter que se expor mais. 1-0, o Guarani tá ganhando, festa em verde e branco no Canindé, Bugrão tá na frente. 9 minutos e 50, quase 10 minutos e bola rolando deste segundo tempo. Trabalha a equipe da Portuguesa, vem pro campo de ataque, trabalhando ali com o Carlos Lima, lado esquerdo, o zagueirão que vem pro campo de ataque, toca a tabela, sobra de bola, batida pra fora, só tiro de meta pra equipe do Guarani, que sai jogando no sistema defensivo. Mais uma vez a equipe do Guarani vai trabalhando ali a bola. Portuguesa adianta a marcação. Deu um tapa na bola lá pelo lado esquerdo. Mais uma vez por ali quem sai e vem pro campo de ataque lá pelo lado esquerdo é Emerson. Bola lá com o Mirandinha. Encarou a marcação do Everton. Puxou pela meia. Foi pra tabela. Bola enfiada, linha de fundo. Só tem o zagueiro ali acompanhando, hein? Só acompanha o zagueiro. Toca na bola ali o Biazos. Joga pra fora. É arremesso manual pra equipe do Guarani lá pela esquerda. E tem jogador caído, viu, Adriana? Jogador da Portuguesa agora ali caído, sentindo alguma lesão. O árbitro então para o jogo. É o Carlos Lima que entrou assim que o Gustavo Henrique foi expulso. Ele entrou, para recompor o sistema defensivo. Inclusive já levanta e já volta lá para o lugar dele mesmo, que é a defesa da Lusa. Eu acho que o João Vitor Gobi chegou para ele e falou: escuta, você tá com 1 a menos, você vai ficar sentado aí? Ele já levantou rapidinho e foi lá pra zaga. Se esqueceu. Esqueceu que tava com o mesmo lá. Arremessa manual pro Guarani, lá pela esquerda vai o Emerson. Toma a distância, o Emerson pra fazer a cobrança do manual, ninguém se apresentou, agora chegou lá o Mirandinha. Protegeu, tentou escapar da marcação do João Vitor, ficou bem com a bola, rolou mais atrás, trabalha, Williams Farias, recua pra começar tudo de novo com o autor do gol, Jonathan Costa. Encontra o Maurício Antônio ali pelo círculo central do gramado. Vem buscar o jogo o Nathan Melo. Meia direita, recebe, domina, adianta a marcação, a equipe da Portuguesa. Guarani com a bola dominada, vai tocando, vai rolando a bola, o Guarani vem pro campo de ataque com o Cicinho, deixa de calcanhar, mais uma vez ali com o Williams Farias, tava ali, era o Isaac, toca na bola, volta lá no sistema defensivo. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Quase 12 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, quinta rodada, Série 1 do Campeonato Paulista. Placar da CBN tá assim, aumenta o volume aí, 0 pra Portuguesa. Guarani! 1 pra equipe do Bugrão. Fábio Scheibe. Central da bola. E aqui o gol sai antes, você ficou sabendo antes do gol do Guarani aqui na CBN. Com esse gol, o Guarani assume a 5ª colocação do Campeonato Paulista, está indo a 8 pontos neste momento. Gabi Castro, e o jogo agora, Gabi? Merecido a vitória, porque o Guarani com 1 a mais estava tentando se impor mesmo com tantas as dificuldades, mas era o Guarani que ficava com a posse de bola, tinha seus problemas, a falta de objetividade, mas através da bola aérea chegou a este gol e continua com a posse de bola. Importante para o Isaac ter dado assistência, camisa 10, está muito mais participativo, ganhando a confiança do Matheus Costa. Então esse Isaac, ele ajuda, ele contribui, vindo buscar o jogo,
como se fosse um segundo homem de meio campo para fazer com que essa bola chegue com qualidade ao ataque. Vem Guarani pro campo de ataque, Cicinho briga pela bola, chegou por baixo ali, Biazos corta, faz a finta, fica com ela, protege, marcação em cima dele, do Parede, rola a bola lá pela direita, o Everton vem carregando a Portuguesa pro campo de ataque, o lançamento é feito pela ponta canhota, passa pelo Cicinho que faz o desvio, consegue se esticar ali, botar a bola pra fora, arremesso é pra Portuguesa, já faz a cobrança rapidamente, a bola recuada, começa com Portuga, tocou ali pelo meio, vem pra tabela ali o Gabriel Pires, faz o domínio, coloca no gramado, encara a marcação, sassaricou, botou pra Caio Roque na ponta canhota, preparou o levantamento, Cicinho tava lá para fazer o quarto, mas não tava valendo nada disso, o impedimento tava marcado no ataque da Luz, Adriana Almeida. O próprio Caio Roque, né, quando avançou pela linha de fundo pelo lado esquerdo, tentou cruzar, antes, né, até de fazer o cruzamento, ele já estava em posição irregular, e agora quem não tem pressa aí para cobrar irregularidade são os jogadores do Guarani, porque o Bugre vai vencendo 1-0. Tá na frente o Bugrão, marcou o Jonathan Costa de cabeça, 7 minutos deste segundo tempo, toca a bola agora na saída, Natan Melo, vem ali na frente da grande área, toca a bola com o Maurício Antônio, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, Maranhão, ajeita ali pro Parede, o Parede já encontra o Mirandinha, aberto na ponta canhota, precou, olhou, buscou espaço, preparou a batida longe do gol. O Emerson vai à loucura lá na ponta canhota, o Emerson passou lotado para receber na linha de fundo e o Mirandinha jogou pro gol. Ele disse assim, nunca veio, quando vem você não passa, Adriana. O Guilherme Parede também chegou a bater no gramado ali, reclamando bastante porque sentia que era uma boa oportunidade. Agora, só vou deixar no ar aí, o Fábio Scheibe, antes do jogo começar, falou que o Guarani, se vencesse por 3 gols de diferença, ultrapassa o Corinthians na classificação e pula para a 4ª posição. Será que é possível? Eu acho que até é, viu, Gabi? Difícil, mas pode ser. Mas precisa ter um pouquinho mais, volto a dizer, né? A questão da precisão. Eu acho que não foi o erro esta finalização do Mirandinha, mas precisa acertar o gol, né? Olha, a Portuguesa vem pro campo de ataque, é falta ali em cima do Zé Vitor, o jogo tá parado, vai pintar cartão pro jogador do Guarani. Não, é Natan Melo, né, que tá no lance ali. Foi o 8 em cima do 8, Adriana Almeida. Menos mal que o árbitro não levantou o cartão pra ele. Não, eu confundi, o Natan Melo não está pendurado, mas também não recebeu o cartão amarelo. A Portuguesa tem uma falta, também é de bastante distância, longa distância, mas para quem bate forte é o Zé Vitor, por enquanto quem dá pinta ali de que vai bater. E nós tivemos, na minha marcação, que se eu não errei, tivemos um cartão e foi vermelho no jogo, é isso, né? É isso, né? Nenhum amarelo, um cartão vermelho no jogo, foi a expulsão do Gustavo Henrique, lá 30 minutos do primeiro tempo. E não tá errado não, viu? Porque não é um jogo violento, não é um jogo de tantas faltas, não precisa amarelar, não. E pro Guarani, o Rafael tava suspenso, já tá fora, só tem, pendurado, né? Só tem o Isaac em campo pendurado. É falta. Tem ali na cobrança o camisa 8, Zé Vitor na bola, preparou, perna direita, bateu, explodiu na barreira e ficou por ali mesmo. Maranhão sai com ela, sai em velocidade, Maranhão, ele carregou, adiantou demais a bola, o Maranhão, e deixou ali na dividida, ficou caído o Maranhão e também o Biazos. Mais uma vez, mais uma falta ali pelo meio, o Cicinho cai também ali o Portuga, os dois jogadores caídos ali, a torcida portuguesa pega no pé, quer cartão também. Mas também acho que foi uma jogada dividida ali, sem perigo para um cartão, né, Adriana? Também acho. Inclusive o Cicinho também levou a pior, também tá caído agora se levantando. Assim como o Guilherme Portuga. E a Lusa tem outra falta, vai rondando ali o setor ofensivo, a Portuguesa agora, quem sabe em busca de um empate. É outra falta, dessa vez é pela meia esquerda. Por ali o Gabriel Pires para cobrança, só tá ele na bola, hein? Na barragem humana só fica um jogador ali, que é o Guilherme Parede. Todo mundo na meia-lua da grande área. Gabriel Pires na cobrança da falta, de perna canhota. Bom momento para a equipe da Portuguesa, hein? Vai chegando ali a equipe da Lusa, para cima do Guarani, que ganha o jogo por 1-0. Vem Portuguesa em busca do empate, autorizada a cobrança. Levantamento lá na grande área, desvio de cabeça para fora. Subiu ali pelo meio Carlos Lima, de cabeça, toca na bola, vai pra fora, é só tiro de meta pra equipe do Bugrão, Adriana. O cabeceio foi muito longe do gol, né? O cruzamento até que foi bom, mas a defesa do Guarani tava marcando bem. Quem tentava cabecear, cabeceio longe do gol, o Guarani já repõe a bola. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas.
17 minutos e 40 de bola rolando, segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Portuguesa. 0 pra Lusa e com 1 a menos em campo. Guarani. 1 pra equipe do Guarani. Jonathan Costa marcou. Fábio Scheibe. Central da bola. Quarta-feira, na abertura do Brasileirão, tem Corinthians e Bahia na Vila Belmiro, 8 da noite. 9:30 da noite no Morumbi tem o Clássico Nacional entre São Paulo e Flamengo. Futebol Globo CBN. Já tá em pé ali o Emerson, que havia recebido uma falta. Tá tudo bem com ele, né, Adriano Almeida? Já, tudo bem com o Emerson, que também não tem muita pressa para cobrar essa falta. Já faz a cobrança, o Emerson que levou, recebeu a falta, ficou caído lá, sentindo, levanta, faz a cobrança da falta, sai jogando o Guarani. Cicinho faz a tabela, recebe de volta, escapa da marcação do Portuga, carrega pela meia, dá um tapa nela, ligação pro Guilherme Parede, invadiu a área, pintou cruzamento lá na segunda trave, vai chegando, Mirandinha chega junto com ele, o Everton só faz a proteção e a bola vai pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe da Portuguesa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Trabalha a saída de bola, a equipe da Portuguesa vem pro contra-ataque ali pelo meio. Quem fez o toque na bola e veio com ela foi João Vitor. Bola enfiada lado esquerdo. Caio Roque entrou na área, preparou, bateu na rede pelo lado de fora. Soltou a perna da canhota, ela foi pra fora. Tinha jogadores no meio da área pedindo ali um cruzamento pelo meio, Adriana. Foi muito mal agora o Caio Roque nesse lance, né? Parece que ele baixou a cabeça, avançou e aí chutou, achando que ia resolver tudo sozinho. Jogadores da Portuguesa não gostaram da atitude do companheiro, obviamente. Quem gostou foi o Guarani, que tem apenas tiro de meta a seu favor. Mas o Kaique França saiu lá da pequena área, foi chamar a atenção do meio-campo do Guarani, que ficou todo mundo olhando a Portuguesa chegar, Gabi Castro. Uma hora ou outra vai acontecer, mesmo com um a mais, né? Sobrou a bola aqui pelo lado esquerdo, a Portuguesa. Olha a Portuguesa batida de fora da área. Everton tá experimentando, sobra a bola ali ao redor da grande área, eles enfiam o pé, viu, Adriana? Dessa vez, mais uma vez agora, o Kaique França tava nessa bola, mas uma dessas aí, o Guarani cai muito de produção nos últimos minutos. A gente falava, antes do gol, a gente comentava a respeito disso, parece que o Guarani comeu uma feijoada, tá jogando com o freio de mão puxado, tá lento. Parece que piorou a situação, Gabi. Uma vez aconteceu, acho que é normal, é do jogo, né? A Portuguesa também imprime um ritmo, tem jogador qualificado, tem jogador rápido, e aí uma hora ou outra, né? Um descuido pode acontecer, só que agora foi pela segunda vez consecutiva, o jogador da Portuguesa livre finalizou e, como vocês disseram, né? Numa dessa, acerta o gol, cria um empate desnecessário. Vem Guarani, Maranhão, faz cruzamento da área, Biaso chega por baixo para fazer o corte, tira o perigo da grande área. Sobe, desce a bola, cai ali pela intermediária, Gabriel Pires faz bonita jogada ali pra cima do Williams Farias, que se recupera, toca na bola, recupera o Guarani, lá pela esquerda, Mirandinha, recebe, domina, João Vitor encosta, recua com Williams Farias de novo, bota a bola ali com o Natan Melo, faz a tabelinha, Isaac, Williams Farias, o Guarani vai tocando a bola, o Williams ameaça fazer o recuo, toca no Isaac, agora sim. Recua para começar de novo a equipe do Guarani no sistema defensivo. Eu acho que é muito toquinho de bola ali na contramão. O Guarani tá com um a mais. Tem um futebol melhor no momento para cima da Portuguesa do que a própria Lusa. Aí tem que aproveitar. O Guarani parece que tá abdicando do jogo, Gabi. Se tivesse 40 do segundo tempo, Sim, a gente poderia entender, né? Porque daí você joga com o cronômetro ao seu favor, só esperando o fim da partida. Mas eu acho que tá muito cedo para fazer isso. Já tá vencendo por 1-0, tem um jogador a mais, tem o controle da partida. Então eu acho que sim, falta essa objetividade, querer este segundo gol. Agora, falta também capricho, né? Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de calma para você poder fazer o cruzamento, para você poder fazer este último passe pro Maranhão, finalizar mais a gol, né? Acertar a pontaria. O Mirandinha já isolou a bola, o Guarani ainda finaliza muito pouco e acho que fica com essa bola ali rodando, tentando encontrar um espaço, mas ainda distante da área da Portuguesa, né? Essa bola passa muito pelo William Faria, passa muito pelo Natan Melo. Gostaria de ver mais o Isaac acionando o Guilherme Parede, acionando mais o Mirandinha, que é um jogador que é rápido, tá bem na partida, colocando mais o Maranhão no jogo, que é um atacante importante ali, camisa 9, centroavante. Então acho que falta isso pro Matheus Costa, falar pra rapaziada, faz o segundo gol logo, mata a partida e aí sim a gente gasta o tempo. 1-0
é uma vantagem óbvio, mas que você mantém vivo as chances do seu adversário. Em qualquer descuido ali, a Portuguesa pode empatar. Então, quanto antes, como o Guarani é superior, ele precisa fazer jus ao placar. E aí 2-0, aí sim garantiria os 3 pontos. Parada para término do terceiro quarto e a hidratação dos jogadores ali na beira do campo, tanto em Guarani como também da equipe da Portuguesa neste momento no Canindé. Meu caro Fábio Scheibe, o Guarani deu um salto para a 5ª posição, é isso, Scheibe? Exatamente, com essa vitória por 1-0, o Guarani vai para a 5ª colocação, como a gente disse anteriormente. Uma vitória por 3 gols colocaria o Guarani na 4ª colocação, mas por enquanto o Guarani está entrando no G8 na 5ª colocação. Se o campeonato terminasse hoje, o Cabela, quase ninguém nunca falou isto. Pois é. Mas teríamos os seguintes confrontos na segunda fase: Novo Horizontino e São Bernardo, Palmeiras e Primavera, Bragantino e Mirassol, e o Corinthians enfrentando o Guarani. Lembrando que é jogo único na segunda fase, portanto esses primeiros colocados fariam a decisão em casa, e assim teríamos essa segunda fase do Paulistão. E depois de uma negociação da equipe olha, a Portuguesa recomeça o jogo, vem pro ataque! Maurício Antônio, tudo que foi conversado ali na parada técnica, quase que ele joga tudo pro ralo. Acho que ele não ouviu o que foi falado. Eu acho que ele não escutou o técnico falar, não. Portuguesa no ataque, tocando a bola, chega esse Cicinho. Preca, finta, escapa ali da marcação, dá um bico na bola, joga errado, aperta a Portuguesa, fica com ela, vem Guilherme Parede, quem chega também é o Zé Vitor, na roubada de bola. A Portuguesa trabalha, hein? Trabalha a Portuguesa na saída, vem lá pela direita, lá do outro lado João Vitor, ele vem pro campo de ataque, toca na bola, o Everton vem buscar o jogo por ali, faz a tabelinha, volta com o João Vitor, carrega lá na linha lateral do campo, bola pra fora, arremesso é manual pra Portuguesa, hein? Portuguesa voltou com toda aquela sede que o Gabi pede pro Guarani, é a Portuguesa que voltou ali depois da hidratação. Acho que tomou muita água a Portuguesa, tá com o tanque cheio, vem pra cima do Guarani, lá pela direita é o arremesso manual, 24 minutos e 40, tem arremesso manual, o João Vitor faz o arremesso, joga pra dentro da grande área, passa por todo mundo, não passa pelo Williams Farias, Guarani na recuperação de bola, Mirandinha tenta sair jogando por baixo. Tava lá o Carlos Lima para fazer o quarto e botar para fora em arremesso manual, que favorece a equipe do Bugre do campo defensivo. Vai se ajeitando lá o Guarani pro arremesso manual. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 25 minutos e bola rolando. Segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista, o Paulistão 2026. O placar da CBN tá assim, ó. Portuguesa 0 pra Portuguesa. Guarani. Jonathan Costa, 1 pro Guarani. Scheibe. Central da bola. Pelo Campeonato Cearense, intervalo de jogo para Fortaleza 1, Floresta 0. Intervalo também no Campeonato Carioca, Nova Iguaçu 2, Volta Redonda também 2. Mais cedo, a Portuguesa fez 2-0 para cima do Madureira. Futebol Globo CBN. Vai mexer a equipe do Guarani 2 vezes, minha cara Adriana Almeida. Sim, 2 vezes mexe e mexe no setor ofensivo. Tá indo embora o 7, Guilherme Parede, e também o 10, Isaac, os dois saem. Para as entradas do 17, Dentinho, e também o 21, Cauã Jesus. Diego Torres perdeu a vaga mesmo, hein? Porque sai o Isaac, o camisa 10, e quem ele opta para fazer esta armação do Guarani, para dar mobilidade, para que essa bola chegue ao campo de ataque, é o Cauã Jesus. Então deixa aí, né, o seu camisa 20 no banco de reservas como uma terceira opção para esta armação, e coloca o Cauã Jesus, que é um jogador mais rápido, né? Ele deve estar pensando isso também, né? Para a organização das jogadas. E a outra alteração é só para dar uma oxigenada, um jogador rápido também. Sai o Guilherme Parede, que perdeu um gol feito, e entra o Dentinho. Falta do Natan Melo, torcida da Portuguesa pede cartão ali pro Gobi. O cartão seria pro Natan Melo, mas a torcida agita e o Gobi, tá tudo certo, só a falta, né, Adriana? Só a falta próxima ao meio-campo, entre o meio-campo e a grande área, quase no meio do caminho mesmo, mas nada de cartão, pelo menos por enquanto. Continuamos apenas com aquele cartão vermelho do Gustavo Henrique. Tem mensagem aí, Fábio Scheibe? Olha só, o Paulo Carneron, aqui, @Paulo Carneron no YouTube, falando assim: esse narrador é estilo das antigas, gosto muito, Dali Bugre,
diz o nosso ouvinte aqui. E o Cícero Peixoto, ele que mandou mensagem lá de Alagoas, onde você esteve, Cabela, falou que o time já acabou, o Santa Rita, e o estádio está abandonado. Essa é a realidade de muitos times do futebol brasileiro, né, Cabela? Pois é, que pena, né? Que pena. Olha o Bugrão, vem pro campo de ataque lá pelo lado esquerdo, rola a bola ali, entrada, perde a bola. Recupera a Portuguesa, vem pro campo. Opa, Mirandinha puxou ali pela camisa. Deu vantagem, mas vai tomar cartão, hein? Deu vantagem a Portuguesa, mas ele já apontou pro Mirandinha. Vai tomar cartão. Vem Portuguesa pro campo de ataque, abre do lado esquerdo aqui com o Zé Vitor. Perde a bola, Cicinho. Recupera bem o Cicinho. Dominou mal a bola ali o Zé Vitor. Toca a bola Guarani, sistema defensivo, vai gastando tempo. O Guarani, o que é isso? Eu tô vendo o jogo do Guarani hoje que tá dando raiva, Gabi Castro. Porque tá um ritmo mais lento, 1-0, com um jogador a mais, vai só administrando. Agora, o Mirandinha cometeu uma falta desnecessária, tá? Tava no campo de ataque, ele vai receber um cartão amarelo. Eu sei que ele não tava pendurado, mas ele fica pendurado na partida. Depois, se ele precisar fazer uma falta, ele vai ter que tomar muito cuidado. Então, se realmente ele tomar esse cartão amarelo, vamos ver agora que a partida, que a bola saiu, provavelmente acho que vai ficar por isso mesmo. Vai sair muito no lucro pro atacante Bugrão. Vai mexer a Portuguesa ali, Adriano Almeida. Tá indo embora o Everton com a camisa 7 pra entrada do 13. O 13 é o Igor Torres. Quem também vai embora é o 8, Zé Vitor. Zé Vitor tá fora pra entrada do 27, Denis. Tá mexendo. Igor Torres em campo, lá na Portuguesa. As duas mexidas do técnico Fábio Matias. Daqui a pouco o Gabi fala. Mas estava evidente essa última jogada do Zé Vitor aí, faltou fôlego, ele pegou a bola, escapou um pouquinho e ele ficou por ali mesmo. Ó a Portuguesa. Vem Portuguesa de novo ali pelo meio, vem trabalhando, tênis, recebeu, dominou, fez uma graça, girou o corpo, escapou da marcação do Guarani, entrou na grande área, bola esticada, chega a proteção, briga pela bola, vem por baixo. Faz o corte ali, o Williams Farias, que era o último homem ali do Guarani, brigando pela bola. O tal do Denis entrou, foi empurrando, foi carregando, foi brigando, chegou lá na barba do Kaique França. Tem arremesso manual para a equipe da Portuguesa, lado esquerdo, que chega na bola mais uma vez é o Caio Roque, faz o arremesso, joga para a grande área, tem desvio, a bola tá viva ali pelo meio, vai chegando, Cauã Jesus fura, sopra de bola com a Portuguesa, lado esquerdo mais uma vez, chega Caio Roque, vem cruzamento para a área. Lá no meio, o Maurício Antônio estava lá para fazer o corte. O Matheus Costa vai à loucura na lateral do campo. Vai à loucura o Matheus Costa, 30 minutos, toque CBN, marcou, Portuguesa, vem pra cima, até parece que a Portuguesa tá com um homem a mais, toca a bola mais uma vez, a Portuguesa, vem pro campo de ataque, vem rolando a bola ali, pela meia direita, vai pra tabela, Gabriel Pires, brigou por ela, chegou por baixo, Natan Melo, corta, no bate e rebate, a sobra de bola, lá pela direita, por ali com o Igor Torres, faz o domínio, carrega, linha de fundo, linda finta, carregou, foi tocado, é falta! Pra mim falta. Adriano Almeida, pra mim falta em cima do jogador da Portuguesa, hein? Pra mim o Emerson consegue tocar na bola antes de atingir o jogador da Portuguesa, Cabela. Ô Gabi, o Guarani tá pedindo pra tomar gol de empate. Desnecessário, né? A postura do Guarani é muito ruim, tá querendo administrar um jogo em que a Portuguesa vem pra cima, joga em casa, joga com o apoio do seu torcedor, então tá na hora de novo o Guarani reter essa posse de bola e chegar ao campo de ataque. Faz tempo que o Guarani não passa do meio campo, então precisa ter essa fome de vitória, faz o segundo gol e mata a partida, tá dando muita chance pra Luz, olha aí, ó. Cicinho não consegue dominar a bola, vai pra fora de graça pra Portuguesa, arremesso bom não cobrado, vem bola pra grande área, trabalha ali no meio, mais uma vez, o Caio Roque, briga pela bola, o Guarani bota pra fora, escanteio pra Portuguesa, irreconhecível, Guarani em campo, Adriano Almeida. Natan Melo agora vai nesse carrinho, tira essa bola de qualquer jeito, Maceió vai cobrar. Faz a cobrança curtinha, Caio Roque, levantamento, segunda trave, deixa de cabeça, zaga corta, sobra com de cabeça, Gabriel Pires, Kaique França, espalma, bota pra fora, é outro escanteio pra Portuguesa lá pela direita, Adriana. Em mais uma partida, o goleirão do Bugre vai se transformando no nome do jogo. Com a ponta dos dedos agora, essa bola alta, ele manda pra escanteio. É mais um escanteio pra Luz agora pelo lado direito do ataque. Vai se ajeitando lá o Gabriel Pires pra cobrança.
É lá do lado direito, é o 5º escanteio para Portuguesa no jogo. Vem Gabriel Pires para cima. Vai pro levantamento de perto da canhota. Preparou o levantamento pelo meio. Kaique França se estica, deu um soco na bola, tira da grande área. A Portuguesa na bola recuada. Começa de novo ali com o João Vitor. Escapa da marcação do Mirandinha. Ele faz o lançamento, já bota no campo de ataque. Sobe Cicinho, escora, Dentinho, fica com ela. O Dentinho participa pela primeira vez do jogo. Toca na bola, tenta a finta, perde a bola. Recupera a Portuguesa com Caio Roque. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 32 minutos e 40, bola rolando, segundo tempo de jogo, placar CBN tá assim, ó. Portuguesa 0 pra Portuguesa. Guarani tem 1, Fábio Scheibe. Central da bola. Brasileirão tem estreia de paulistas na próxima quarta-feira, às 7 da noite, tem Atlético Mineiro e Palmeiras lá em Belo Horizonte, e o Santos estreia jogando fora de casa também na Arena Condá contra a Chapecoense. Futebol Globo CBN. Vem Bugrão pro campo de ataque, Cauã Jesus faz a fila, carrega a bola lá pelo lado esquerdo, ele breca, devolve com o Mirandinha, tem marcação em cima dele, o Mirandinha protege a bola, gira o corpo, tenta o cruzamento, foi travado, na hora H travado, teve desvio, bola pra fora, escanteio pro Guarani, é lá pela esquerda, Adriana. Respira agora o Bugre no setor de ataque, uma bola pelo lado esquerdo do ataque, o Mirandinha tentou cruzar, mas também chutou em cima do companheiro para ganhar mesmo esse escanteio, valorizar essa posse de bola. Escanteio pro Bugre, Cauã Jesus na bola. É lá pela esquerda, vem bola pra grande área, 9º escanteio no jogo, 4º pro Guarani, Cauã Jesus levanta na área, sobre Bertinato, dá um soco na bola, ela volta com Mirandinha, lá pela esquerda ele puxa pela meia, preparou, bateu rasteiro pra fora do gol. Linha de fundo, tiro de meta para Portuguesa, Adriana. Tentou pelo lado direito, pelo canto direito do Bertinato agora. Nada certo no momento em que o Guarani mexe mais uma vez. Tá indo embora o Mirandinha. Mirandinha me pareceu bastante cansado já, 11. Mirandinha sai para a entrada do camisa 19, Luca. Tá indo embora Mirandinha. Acho que do ataque do Guarani foi o que mais correu, né, Gabi? Ah, certamente. O mais participativo, melhor desse sistema ofensivo do Guarani. Foi melhor do que o Maranhão, foi melhor do que o Guilherme Parede. Correu uma barbaridade. Precisa finalizar melhor, né? Mas isso é algo a treinamento, a médio, até longo prazo, né? Mas foi um jogador muito importante na noite de hoje. Vem Portuguesa mais uma vez pro campo de ataque pelo lado esquerdo. Por ali com Caio Roque. Devolve mais atrás com Portuga. Breca, gira pra cima do Dentinho. Toca na bola pela meia. Vai chegando mais uma vez. Torcida pede falta. O árbitro disse que não foi nada. Segue o jogo. Trabalha. Dentinho com ela. Protege. Escapa da marcação. Carrega pela meia. Deixa curtinho do lado com Williams Farias, que já faz a ligação com o Emerson. Lá do lado esquerdo. Marcação vai pra cima dele do Igor Torres ali. Faz a tabela. Recebe de volta o Emerson. Lá na ponta esquerda. Livre de marcação. Carrega. Linha de fundo. Olhou pra grande área. Pintou cruzamento. Subiu de cabeça pra fazer o quarto e o Portuga. Briga aí a equipe do Guarani. Cauã Jesus faz a batida pra fora. Bateu ali sem direção nenhuma, estão pedindo escanteio, só tiro de meta. Acho que deu escanteio, hein, Adriana? Foi escanteio, sim. Escanteio. É, porque o Cauã Jesus pegou essa bola meio torta, assim, mas na hora que ele emendou de primeiro, o jogador da Portuguesa resvalou nela antes dela sair em linha de fundo. É escanteio a favor do Guarani, é o Cauã Jesus quem se posiciona ali para bater. Toque da CBN já marcou 35 minutos deste segundo tempo. Escanteio é mais um 10º do jogo. É o 5º para o Bugrão. É lá pela esquerda, Cauã Jesus. Vai lá de perto da canhota pro levantamento. Vem embora. Dá para cobrar de novo até ele aprender? Cobrou 2 seguidos, errou os 2. Tem que aprender, né, Gabi? Não cobrar um escanteio certo também, eu vou falar pra você, viu? Bola parada, bonitinha, chuteira boa, gramado bom, eu também acho inadmissível. Pois é, 2 vezes seguida. Bola vai pra fora, arremessa pro Guarani. Lá pelo lado esquerdo, o Emerson vai se ajeitando lá pra fazer a cobrança com as mãos. Ninguém se apresenta ali perto dele, hein? Tá todo mundo longe dele. Vai tomar distância, ele vai fazer o cruzamento na área. Está todo mundo lá, o Luca tá lá, o Maranhão tá lá, tá todo mundo lá. Vem cruzamento pra grande área, sobe a zaga da Portuguesa para fazer o corte. Ela sobra na entrada da grande área. O Guarani faz a pressão, ela vai sobrando com o Maurício Antônio. Cicinho recebe aqui pela direita, já domina, escapa do primeiro, tenta a tabela, deu de graça. Ali pro Portuga, recupera para a equipe da Portuguesa, despacha pro campo de ataque. Lançamento foi feito em profundidade, foi tão profundo que ela vai lá pro Kaique França. Cabela. Que bota ordem na casa do Bugrão. Fala, Gabi. A fase do Cicinho não é boa mesmo, tá? Ele dá muita bola de graça. Dá pra voltar o Rafael ou não? É, não. Mas acho que não precisa. Na partida acho que não precisa, mas ele erra muitos passes, ele dá de graça pra Portuguesa. Então, assim, é um jogador que eu acho que é importante,
mas que realmente não vive uma boa fase, vai cometer muitos erros. Agora ele acertou. Acertou o lançamento longo lá pela ponta esquerda. Quem recebeu por ali foi o Cauã Jesus. Já faz a ligação com o Emerson. Volta a bola, começa de novo. Williams Farias recebe, Natan recua. Lá atrás com o Jonathan Costa. Dá um tapa na bola pela direita. Por aqui com o Maurício Antônio. Português adianta a marcação. Joga a bola com o Cicinho. Guarani vai trabalhando mais uma vez, tentando sair do sistema defensivo. Cicinho recua lá com o Jonathan Costa. Vai pra cima dele o Gabriel Pires. Toca na bola. O Guarani toca a bola num lugar perigoso ali, que se perde a bola, dá um contragolpe quase que mortal pra Portuguesa. Vem Guarani pro campo de ataque mais uma vez, Emerson faz a finta e vai recuar de novo. Fez o passe aqui pelo meio, no meio com o Natan Melo, recebeu o Natan, dá um tapa nela pela direita, se apresenta Dentinho, vem pro campo de ataque Dentinho, encara a marcação, rolou pro Cicinho na linha de fundo, preparou o cruzamento, segunda trave, desvio de cabeça pra fora. Cruzamento muito alto, Maranhão subiu lá no 30º andar, mas não conseguiu, viu, Adriana? Tinha que ter uns 3 metros de altura o Maranhão para conseguir cabecear essa bola. Agora, Cabelo, um detalhe interessante. Quase 15 dias atrás nós vivemos uma situação inédita de um treinador ser mandado embora e depois ser readmitido, né? Matheus Costa, técnico do Guarani. E aí eu tava fazendo uma análise aqui, o Guarani depois dessa ida e vinda do Matheus Costa, teve um empate e 2 vitórias, 77% de aproveitamento. Se o jogo terminar 1-0 pro Bugre, né? O Palmeiras e o Novo Horizontino, líderes do Paulistão, têm 80% de aproveitamento. Ou seja, o Guarani tá com um aproveitamento das cabeças do campeonato. Ou seja, quem é que tava com a razão na demissão do Matheus Costa? Eu acho que não era a diretoria, e sim o investidor. Pois é. Ou o susto, né? Ou foi um susto, né? Ou foi o susto da demissão que fez todo mundo acordar. Chacoalhão, né? Todo mundo, pois é. Pois é. 38 minutos e 50, a Portuguesa recupera a bola, vem pro campo de ataque, lançamento, direto pra fora. Não foi assim que eu ensinei o meu xará Carlos Lima, ele botou pra fora de graça pra equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tá mexendo de novo a equipe da Portuguesa, pela última vez ali o Fábio Matias tá mexendo na equipe lusitana, hein, Adriana? Saiu o 10, Gabriel Pires, para a entrada do 77, o Kevin Coloni. Kevin Coloni. Só Kevin, né? Tá bom. Né? É melhor, não vamos né? complicar, né? Pra que complicar, né? Toca a bola a equipe do Guarani, campo defensivo. Rola a bola lá no sistema defensivo para começar de novo. Kaique França sai da área, perto da canhota, dá um bico nela, joga pro campo de ataque. Lançamento foi feito aqui pelo lado esquerdo, mas a Portuguesa responde. Dá um bicão no ataque. Lançamento é lá pela direita. O Igor Torres vai para cima do Emerson. Protege a bola o Emerson, gira, sai carregando a bola o Emerson. São 3 jogadores para cima. O Kevin vai lá para cima dele. Bola no lançamento, vai de graça para a Portuguesa. 40 minutos, pois não, Adriana? A Portuguesa mexeu mais uma vez nessa parada, tá? Foi embora o Portuga. O camisa 20, Guilherme Portuga, saiu para a entrada do 14, Marcelo Freitas. Toca a bola ali mais uma vez a Portuguesa, tentando chegar no campo de ataque. O Guarani vai tocando de um lado, vai trabalhando de outro, vem mais uma vez, vem descendo ali pelo meio. Ela sobrou ali pela intermediária. Quem trabalha ali pra chegada era o Maceió, tenta um tapa na bola, rola do lado, o Guarani briga por lá, tá, meu Deus do céu, chega Cicinho, rasga, joga lá pro campo de ataque. Lá do outro lado ela vai sobrando com Biaços. O zagueirão rola a bola com o Carlos Lima, sai jogando a Portuguesa, vem pro campo de ataque. Mais uma vez a Portuguesa vai trabalhando com o Maceió, gira o corpo, joga no campo de ataque, sobe de cabeça o Emerson. Na bola espirrada ela sobra com o João Vitor. Tem o Igor Torres lá pela direita, é com ele que a bola fica. Encosta a marcação pra cima dele o Cauã Jesus. O Guarani se fecha ali ao redor da grande área. Vai trabalhando a bola, mais uma vez, cruzamento na área, sobe a zaga do Guarani. Dentinho tava lá para fazer o corte de cabeça, ele corre para evitar a saída, tenta evitar, mas não consegue. A bola vai para fora em arremesso manual que favorece a equipe da Portuguesa. O 14 que entrou, como que é o nome dele, Adriana? Marcelo Freitas. Muito bem, Marcelo Freitas. Será que é parente? Do Carlão? Grande abraço para Carlão de Freitas. Olha, tem jogador caído lá e tem mensagem chegando aí, Fábio Chabe, fala aí.
Tem mensagem sim, Cabela, muita gente mandando mensagem aqui pro 19991869070. Um abraço especial pro Sérgio Spinella, fez aniversário ontem, é palestrino também, tá comemorando o aniversário aqui. Um grande abraço, sempre na escuta da CBN. Quem também manda mensagem pra gente aqui é a Maria Eduarda. Maria Eduarda tá lá em Mogi Guaçu, tá querendo que o Guarani consiga mais um gol aí pra ficar bem nesse campeonato, viu, Cabela? Tá o Luca caído lá, bota a mão na coxa, o Luca tá caído o gramado, o árbitro vai lá, conversa com, tem outro jogador caído lá, acho que é o Natan Costa, também tá caído. Eu acho que o Guarani não precisava passar por esse aperto que tá passando, Gabi. Tá correndo um risco desnecessário. Eu concordo com você, vai ter a última alteração que a Adriana Almeida vai confirmar pra gente já, mas eu acho que foi um Guarani muito superior à equipe da Portuguesa no segundo tempo e não conseguiu corresponder isso no placar. Eu acho que 1-0 ficou barato. Era um Guarani que, se conseguisse imprimir um ritmo mais forte, se caprichasse um pouquinho mais no cruzamento, na finalização, poderia estar mais tranquilo na partida. E agora, nos últimos minutos, né, deixou a Portuguesa viva, então certamente a gente vai ter bola aérea, vai ter uma falta, um escanteio. A Portuguesa está no jogo e quem deixou isso foi o Guarani. Pois é. Adriano Almeida, o Guarani mexeu pela última vez, é isso? É, por cansaço, eu acho. Natan Melo com a camisa 8 deixa o time do Guarani para a entrada do Ralf. Ralf com a camisa 14. Ralf em campo e a Portuguesa no ataque, de novo, trabalha a bola ali pela intermediária, quem vem com ela é o Marcelo Freitas, rola a bola do lado, mais atrás com o Carlos Lima, devolve lá pela direita com o zagueirão, o Eduardo Biazos, ele já faz o lançamento, bota no ataque, a zaga do Guarani corta com o Jonathan Costa, ela sobra pela meia, ali pela meia com o Denis, domina, protege, foi tocado por trás, a falta está anotada, é falta para a Portuguesa, tem pressa a Lusa, já faz a cobrança lá pela direita, o Biazos vem para o campo de ataque, ele breca, rola a bola do lado com o Denis, o Guarani fica todo encolhido, preparou de longe o Denis, a batida, toque na bola do Kaique França para escanteio, bola marota, tocou no gramado, ela ia no cantinho, o Kaique França esticou para botar para escanteio, Adriana. Ela veio de muito longe, nem foi tão forte, mas é o que você disse, quando ela quica no gramado, ela engana o Kaique França, que depois se recupera e apenas com um braço não quis nem saber de defender, de tentar agarrar nem nada, apenas jogou para escanteio para a Portuguesa. Tá todo mundo lá na área, o escanteio para Lusa, 44 minutos, preparou o levantamento lá na segunda trave, sobe Jonathan Costa. Faz o desvio, joga pra fora, é outro escanteio. Dessa vez é lá pela ponta direita, Adriana. É, lado direito. E por ali, vamos ver quem é que vai cobrar esse escanteio. Acho que é o Maceió quem tá ali na bola pra fazer esse levantamento. Pode ser uma das últimas oportunidades da Portuguesa. Todo mundo na grande área. Escanteio pra Luz, é mais um. Pintou o levantamento, teve desvio. Passa na frente de todo mundo. Ela vai sobrando aqui pelo lado esquerdo da Lusa. Fica com ela, domina, toca na bola. Passa errado pelo meio, mas deu certo. No bate e rebate, brigou pela bola por baixo ali o Kevin. Bola chega lá pela direita. Mais uma vez a Portuguesa vem pro campo de ataque. Lançamento foi feito. Sobrou, lado direito, preparou, batida pro gol, Kaique França, espalmou pra fora, perde a Portuguesa a chance pra botar pro fundo do gol, o Kaique França faz uma defesaça ali na bola rasteira, ela sobra pro jogador da Portuguesa, chutou pra fora, pior do que o Guilherme Parede fez no primeiro tempo, Adriana. Tem muita estrela o Kaique França, viu, Cabela? Só pode ser, porque essa bola vem num chute rasteiro e ele defende. No rebote tinham 2 jogadores da Portuguesa na pequena área, com o gol praticamente livre, vazio. E aí, ele manda pra fora. O jogador manda pra fora, dentro da pequena área, com o gol vazio. E o Guarani segue vencendo 1-0. Foi meu xará. Não foi não. Foi Carlos Lima. Foi Carlos Lima, foi meu xará. Foi meu. Que é isso, hein, Gabi? Guarani tá dando sopa pra sair, hein? É o que a gente tá falando, ninguém conseguiu cortar, né? O chute livre de marcação e aí na segunda trave deu uma de zagueiro, né? Acabou perdendo o gol ali, chutando de perna esquerda. Agora, o Guarani correndo um risco desnecessário, se eu sou o técnico, as alterações não foram boas, porque o Isaac prendia a bola, o Guilherme Parede tinha essa característica, e os atletas que entraram, que tem uma característica que é mais de velocidade, não conseguiram cumprir com aquilo que provavelmente ele pediu. Toca a bola na equipe do Guarani. Opa, foi puxado Cauã Jesus. A falta tá anotada, é falta pro Guarani, ali pertinho da linha do campo, fica caído o jogador do Guarani ali, o torcedor pega no pé da arbitragem.
já pediu cartão pra caramba pros jogadores do Guarani e agora ele conversa ali com os jogadores da Portuguesa, Adriana. E o Guarani vai valorizando essa posse de bola, uma falta bem no meio campo ali, e o Bugre sem pressa alguma para fazer a cobrança, porque vai vencendo. Já estamos nos acréscimos no momento em que o quarto árbitro sinaliza, vamos até os 51. Já estamos com 47 minutos, o Toque CBN vai marcar aí, ó, 47, tem mais 4 minutos de jogo, 4 minutos de jogo, o Guarani tem que acordar em campo. A gente tá falando isso desde que começou o segundo tempo. O Guarani parece que tá sonolento em campo, fez um gol e depois que fez o gol, então aí não deu mais nenhum chute pro gol, né, Gabi? Não deu mais nenhum chute. Ele sentou no resultado e falou: é 1-0, eu sou superior, eu tenho um jogador a mais e vou manter isso até o final. Tá conseguindo, mas tá sofrendo. Mas vem Portuguesa de novo pro campo de ataque, briga pela bola, ali pelo meio quem faz a roubada foi o Luca, brigou por ela, mais uma vez chega por baixo o Williams Farias, faz o domínio, rola a bola com o Emerson, evita a saída, mas dá um bicão lá pro campo de ataque, a bola vai saindo lá em tiro de meta que favorece a equipe da Portuguesa. O Cabela. Oi. E a Portuguesa, assim como o Guarani, né, que joga em casa na próxima rodada, a Portuguesa também vem à região de Campinas na próxima rodada, mais precisamente a Indaiatuba, porque no sábado encara o Primavera, na cidade de Indaiatuba, às 8h30 da noite. Vem Portuguesa, lançamento pro campo de ataque, chega Zago. Meu Deus do céu, gente. Olha, tá pior que jogo de várzea, viu? Tá feio o negócio. Escanteio pra Portuguesa, Adriana. Sabe quando espana o taco? Pro torcedor aí imaginar algo em casa. Foi meio isso. Tentou dar um chutão pra frente, espanou o taco e deu um escanteio gratuito pra Portuguesa. É o Marcelo Freitas quem vai pra cobrança. Tá se ajeitando ali Marcelo Freitas pro 8º escanteio da Lusa. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da área. Bom momento para Portuguesa, perde o jogo por 1-0. Bugrão tá na frente, tá ganhando. Jonathan Costa marcou de cabeça a 7 desse segundo tempo. Vai lá na bola, Marcelo Freitas, levantamento pelo meio, sobe a zaga do Guarani, faz o primeiro lance. Dentinho erra o cabeceio no segundo. Ela sobra com o Maranhão, tenta o lançamento, joga na frente. O Dentinho chega na bola, mas antes dele na cobertura tem o Kevin para fazer o recuo lá com Bertinato para começar de novo. 49. Sai jogando mais uma vez a Portuguesa lado esquerdo com o Denis. Faz o lançamento lá pela ponta direita. O Emerson tá na cobertura. Chega no peito. Lá do atacante que chegava por ali, o Igor Torres. Dominou. Botou no ataque. Lançamento em profundidade para fora. Tiro de meta de graça para a equipe do Bugrão. Reta final de jogo. Sábado tem derby. Tem Guarani e Ponte no Brinco. Fala, Chaibe. O Alessandro de Moraes aqui no YouTube tá reclamando bastante do Matheus Costa. Alessandro de Moraes tá aqui no YouTube. O Paulo Carneron tá falando do Guarani aqui também, que recua bastante. O Guarani também, o técnico pede pra não recuar, mas faz o gol, depois recua. E um abraço também pro Cacá, o Ricardo, tá lá em Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos. Sabe quando ele tá passando por lá agora, neste momento, Cabela? Não. Menos 21 graus, muita neve. Meu Deus. O pessoal tá aproveitando pra escutar a CBN lá dentro, no quentinho em Ohio, viu? Sonho do Fábio Scheibe tá lá nesse gelado. Como gosta de um ar-condicionado. Delícia, né? Mas menos 21 é bastante. Aqui não tá hein? menos 21, mas uns 4, 5 no estúdio tá. Que os dois ligados aqui. Tá formando estalactite. Melhor invenção do que é isso, do homem, cara. Vem Portuguesa pro campo de ataque. Último giro, bateu no árbitro. O jogo tá parado. Estamos no último giro do cronômetro. 50 minutos e meio. Vamos a 51. Parece que o árbitro anotou mais um lá, hein? Parece que ele anotou mais um. Não é falta, filho. Tem que dar a bola pro árbitro. Ele tem que jogar a bola no chão. Isso. Eles vão aprender, são tudo novo aí. Eles aprendem. Vai lá. Portuguesa vem pro campo de ataque. Toca na bola ali pelo meio. Vem pra cima a Lusa. Vai trabalhando. Chegada do campo de ataque. Bota a bola no lado esquerdo. Mais uma vez trabalha. Ali pelo lado esquerdo o Caio Roque. Tenta o lançamento, a bola vai pra fora, o Cicinho tocou por último. Tem arremesso manual Portuguesa. Vem pra cima no último suspiro. A Lusa busca o gol de empate contra o Guarani, que tá ganhando o jogo. Tá aí 51, toque CBN tá marcando. Toque CBN tá marcando. Pode ser o último lance do jogo. Vai pra cobrança com as mãos, joga na grande área. Teve desvio ali pelo meio. Chega a zaga do Guarani. Sai trabalhando, sai carregando. Perdeu a bola no Maranhão. Briga por ela, rasga por baixo, dá um bico na bola. Apita o árbitro. Ponto final, termina o jogo no Canindé. Portuguesa 0. Guarani 1 para o Bugrão.
Central da Bola. Boa, Bugrão, boa vitória fora de casa, segunda consecutiva do Guarani. O Guarani, com esta vitória, alcança a 5ª colocação e no próximo sábado, dia 31, às 4 horas da tarde, tem a rival pela frente no clássico, no derby, Guarani e Ponte Preta no Brinco de Ouro da Princesa. Agradecendo a Adriana Almeida, a Gabi Castro, a Carlos Cabela. Um grande abraço pra você, Adri. Forte abraço e sábado derby Guarani não perde jogador por lesão, por contusão. Deve repetir a escalação do time de hoje das últimas vez rodadas. Consecutiva. Exatamente. Guarani que chega com 3 jogos de invencibilidade e deve vir com força máxima pro derby. Chegou mais com uma decisão esse derby, hein? Mais uma decisão pro Guarani, pra Ponte Preta também, né, Gabi? Momento histórico aí, podemos passar nesse próximo sábado, né? Em momentos completamente opostos, né? O Guarani 5º colocado, vislumbrando um G4 pra ter aí uma chance de disputar uma quartas de final em casa, então é importante ficar no G4 da competição. Tem a Ponte pela frente, tem o Botafogo de Ribeirão Preto, que também tá na parte de baixo da tabela, então tem uma boa oportunidade o Guarani aí de se classificar e bem posicionado. Valeu, Gabi Castro, um forte abraço pra você, um forte abraço também a Carlos Cabela, que narrou essa vitória do Bugre no Canindé, Cabela. Beleza, Fábio Chábio, grande abraço a você, a todos ligados e conectados aqui no Souzão da CBN, até a próxima. Agradecendo a você que esteve conosco aqui na CBN, nessa companhia, nessa parceria, que mandou mensagem também. Amanhã às 11 horas da manhã tem CBN Esportes, vamos repercutir mais essa vitória do Guarani fora de casa e também no Arena CBN às 4 da tarde. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Unimed Campinas, chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo.